Olá, pessoal! Boa noite! Uma ótima semana aí pra gente. Tá começando mais uma semana. Hoje é a nossa 11ª live de segunda-feira, né? Já tem 11 semanas que a gente tá junto aqui. Deixa eu ajustar. Oi, Jana! Boa noite! Boa noite, Adriano! Pessoal que for chegando aí pelo Facebook, pelo YouTube, vai me dando um oi também. Boa noite, Rafa! Porque o pessoal que está no Facebook e no YouTube, eu só vejo quando me dá um oizinho. Aqui no Instagram eu vou vendo. Olá, Cleison, tudo bem? Boa noite. Hoje eu estou muito empolgada para essa aula de hoje. Eu quis preparar uma coisa bem legal para vocês. Boa noite, Laís, tudo bem? Então, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é do interesse de todo mundo aí, né, que está estudando para concurso público, que é justamente sobre a sessão de estudo, viu? Vamos dar um tempinho aí para o pessoal chegando. Boa noite, Luana, tudo bem? Pessoal, vai me falando aí se vocês já estudam há muito tempo. Tem um pessoal que já está comigo há bastante tempo. Boa noite, Juan, tudo bem? Que eu já sei. O pessoal que está chegando aí novo vai me falando se já está estudando há muito tempo para concurso, qual que é a área que está focando. A Jana, eu sei que é a área fiscal. O Juan é a área policial, o Rafa é tribunal. Boa noite, Alex, tudo bem? Vai falando aí para mim, Luana, Edson. Tem um pessoal novo chegando aí, vai contando para mim se vocês já estão estudando há muito tempo, qual que é a área de vocês. Para quem não me conhece, eu sou da área fiscal, tá? Eu sou farmacêutica de formação, eu não sou formada em direito, né, em contabilidade. Eu sou farmacêutica aí de profissão, exerci por 7 anos. E aí depois acabei me enveredando pelo mundo dos concursos públicos e caí aqui na área fiscal, tá? Eu sou fiscal de rendas aqui em São Paulo, estado, né, que é o cargo que é equivalente ao de auditor estadual. Aqui, como é um cargo bem antigo, a gente ainda usa a denominação antiga, tá, de agente fiscal de rendas, mas é o cargo de auditor estadual, tá bom? Boa noite, João, que bom que você está aqui, fico muito feliz. Ai, que legal aí, ó, o João também está para a área fiscal. Boa noite, Fernando. E eu já trabalho aqui desde 2014. Antes eu trabalhei por 2 anos também como auditora tributária na prefeitura de São José dos Campos, tá? E agora eu comecei os meus estudos para a área policial, mas aí não com a intenção de mudar de carreira, tá? É mais com a intenção mesmo de retomar os estudos para testar novas técnicas, testar novos aplicativos. E aí eu fiz uma enquete no meu perfil do Insta e na minha página do Facebook, e o pessoal votou e escolheu a área policial para mim. Então, eu comecei os meus estudos semana passada, essa segunda semana que eu estou estudando. Tá? Só para contar para vocês aqui rapidinho, eu tenho feito 6 pomodores por dia, tá? Então, eu estudo uma disciplina de manhã e uma disciplina à noite. E aí são 3 pomodores de manhã e 3 à noite, tá certo? Estou estudando de segunda a segunda. Ainda não comecei a treinar a redação, pretendo começar agora, nesse mês de abril, já a treinar, né? Porque as provas também cobram aí a prova discursiva. Eu preciso voltar a fazer isso, tem muito tempo que eu não faço uma redação, então preciso treinar bastante, tá? E hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto que eu quebrei muito a cabeça quando eu comecei a estudar lá atrás para concurso público, tá? Que foi uma das... Boa noite, Grazi, tudo bem? Que foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei, que foi justamente não saber como estudar, né? Parece até uma ironia, já que a gente entra tão pequenininho na escola, né? Eu comecei com isso na escola, acho que com 5 anos, nessa época eu já tinha uns 25, então eu já estudava há mais de 20 anos, né? E a maior dificuldade que eu encontrei quando eu comecei a me preparar para concursos públicos foi justamente não saber estudar, tá? Apesar da gente passar muitos anos na escola, os professores eles têm uma preocupação muito grande de ensinar o conteúdo, né? De passar a matéria para a gente. Mas ninguém ensina, né, na escola como que a gente faz para assimilar aquele conteúdo, para aprender a estudar, de fato, aquilo que está sendo passado. E essa foi a minha maior dificuldade. Porque estudar para uma prova, seja durante a vida escolar, seja durante a vida acadêmica, é muito diferente do que estudar para concurso público, né? Que é uma preparação aí de médio, de longo prazo, que tem uma quantidade de conteúdo muito grande, né? No meu concurso aqui para o Fisco Estadual de São Paulo, eu tinha 20 disciplinas para estudar.
Então, não é a mesma coisa, né? Talvez se assemelhe um pouco aí com o estudo para o vestibular, mas mesmo assim eu ouso dizer que ainda é uma coisa muito mais complexa do que estudar para o vestibular, até porque no vestibular, normalmente, a gente veio vindo, né, veio estudando essas matérias aí ao longo de toda a vida escolar, né? Em concurso público não, é diferente. Tem muitas matérias que você vai ter o primeiro contato com elas justamente quando começa a estudar para concurso, né? Foi o meu caso, quando eu comecei a estudar os direitos, raciocínio lógico, contabilidade, economia, finanças, administração, tudo isso era muito novo para mim. Eu nunca tinha estudado essas matérias. Então, com certeza, a minha maior dificuldade foi justamente aprender a estudar. Antes de ir para os concursos fiscais, eu comecei a estudar para concursos da minha área mesmo, ligados de alguma forma aí à minha profissão, tá? Então, eu fiz... Obrigada, Grazi. Ah, não, Juan, eu não... Ó, gente, olha só, já vou falar para vocês aqui, hein? Eu estou estudando para a área policial, mas eu não vou trocar de carreira. Então, mesmo os concursos que eu passar, eu não vou fazer o TAF, gente. Eu não passo no TAF, eu sou super sedentária, vocês não têm noção. Imagina, eu não faço TAF nunca, tá? Nem quando eu tinha 20 anos eu passava no TAF. Imagina agora beirando os 40. Não vou de jeito nenhum, tá, Juan? Esquece isso. Esquece isso, não tem TAF para mim, viu? O meu objetivo aqui é só treinar mesmo o estudo, tá bom? Então, voltando lá, o Juan quis me dar uma zoada aqui. Vamos voltar. Então, o que acontece? Eu fiz alguns concursos ligados de alguma forma à área farmacêutica. Eu fiz concurso para o Ministério da Agricultura, fiz concurso para faculdade, onde eu já tinha estudado, fiz o concurso do Inmetro e eu fui reprovada em todos eles, tá? E aí, o que acontece? De repente, caiu na minha mão, né, o livro do William Douglas, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma bíblia aí dos concursos públicos que chama Como Passar em Provas e Concursos. Tá? Um livro de mais de 500 páginas que eu consegui ler em menos de uma semana. E eu fiquei apaixonada por aquilo ali, sabe? Tudo aquilo ali fez muito sentido para mim. E eu entendi por que, então, eu estava sendo reprovada em todos os concursos, tá? Depois disso, eu comecei a estudar muito sobre memorização, sobre técnicas de estudo, neurociência, técnicas de revisão, produtividade, gerenciamento de tempo. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais, fui testando todas essas técnicas novas, algumas coisas deram certo, claro, né? Outras eu precisei adaptar, outras não deram certo, mas isso foi realmente, assim, uma virada de jogo, né, nos meus estudos para concursos públicos, tá certo? Depois disso, eu consegui mais 5 aprovações, eu passei no concurso para o TRF da primeira região, para técnico judiciário, com 3 meses de estudo, começando do zero em direito, tá? Depois eu fui aprovado no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, para o cargo de auditora tributária, fui aprovado na Prefeitura de São José dos Campos, passei também no concurso do técnico do INSS, tá? Fiquei fora das vagas, mas fui aprovada. E, por último, passei no concurso para o Fisco Estadual aqui de São Paulo, tá? Mas isso só aconteceu porque eu aprendi a estudar, tá certo? Porque eu mudei o jogo ali de como eu fazia as coisas. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês, tá? Como eu falei para vocês, eu passei em um tempo muito curto, se você comparar com a média, né? Eu passei em 3 meses para um concurso de nível médio, tá? Começando do zero, eu não tinha base, tá, gente? Eu sei que você pegar uma pessoa que é formada em direito e, passou em 3 meses para tribunal, é uma coisa, né? Porque a pessoa não veio do zero, ela já vinha estudando, mas eu não, eu fui do zero mesmo, tá? Eu nunca tinha visto direito na vida. E passei também com 10 meses na Prefeitura de BH e na Prefeitura de São José dos Campos, que são concursos para a área fiscal, que o pessoal costuma demorar em 2, 3 anos, tá certo? E aí eu sempre falo que, assim, é claro que nesse tempo eu não estudei o mesmo número de horas que outras pessoas estudaram, né? Não dava tempo. Durante uma parte da minha preparação, eu precisei conciliar aí a rotina de trabalho com os estudos. Então, eu tive menos horas para estudar, né? Eu fiquei um tempo só estudando, mas foram aí 10 meses, tá certo? Então, assim, eu devo muito a tudo que eu aprendi, tá? Na verdade, assim, não foi só estudar muito, é claro que eu precisei estudar muito, mas foi principalmente estudar da forma correta, potencializando ao máximo os meus estudos, tá? E é isso que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá bom? Obrigada, Grazi. A Grazi acompanhou, ela é minha vizinha lá em Juiz de Fora, acompanhou toda a minha trajetória aí, enquanto eu ficava lá estudando para concurso público. Então, pessoal, vamos lá, ó. Não se preocupem em ficar anotando, tá? Eu já fiz o PDF aqui, ó. O pessoal que está cadastrado no grupo do Telegram vai receber amanhã, tá? Um PDF de 8 páginas, então não se preocupem, tá tudo explicadinho aqui para vocês. Prestem só atenção aqui em mim, vamos conversar aqui, tá bom? E o que acontece, ó?
Para quem não está no grupo do Telegram, eu vou colocar aqui, ó, o pessoal que está acompanhando pelo Instagram, o link está lá na minha bio, tá? Depois vocês vão lá e entrem no grupo, é um grupo gratuito, é onde eu divulgo os PDFs dessas aulas de segunda-feira, tá bom? E quem não usa o Telegram, Mariana, ó, a Mariana não usa o Telegram. Para quem não usa também, prefere receber esse material por e-mail, é só se cadastrar lá no meu site, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o endereço. Entra lá, se cadastra. Precisa confirmar a inscrição, tá bom, gente? Senão eu não consigo mandar o e-mail para vocês. Precisa se cadastrar, depois abrir o e-mail para confirmar a inscrição. E aí vocês vão receber todos os PDFs dessas aulas de segunda-feira e também os links para poder assistir as aulas gravadas. Boa noite, Durval, tudo bem? E vão receber também as chamadinhas, tá? Para poder vir para as aulas. Vou falar aqui então, ó, deixa eu mandar para vocês. Ó, esse que eu acabei de mandar aqui no chat do YouTube e do Facebook é o link para entrar no Telegram, tá? Agora eu vou colocar o site aqui para vocês irem lá se cadastrar. Quem tiver pelo Instagram, gente, lá na minha bio tem um Linktree lá, e aí tem o meu canal no YouTube, a minha página do Face, o meu site e o grupo do Telegram, tá? Depois vocês cliquem lá, tá bom? Ó, esse aí é o meu site, tá bom? Entra lá, se cadastra, para vocês poderem receber esse material. Boa noite, Lilian, tudo bem? Ó, deixa eu só ver um comentário aqui que eu me perco um pouco. Ó, Laís. Meu primeiro concurso será para a área de tribunais no Rio, eu também nunca estudei direito. Laís, olha só, gente, para quem está começando a estudar direito e nunca viu, né, igual aconteceu comigo, eu já dei uma aula, eu acho que foi a live 008, se eu não me engano, que foi como estudar a lei seca. Ela ficou muito legal, tem muitas dicas para quem está sentindo dificuldade aí para entrar nesse mundo do direito, tá certo? A live está salva no IGTV, tá salva no meu canal no YouTube e também na minha página do Face. Não deixem de assistir, tá bom? Bom, ó, vamos começar então, tá? Vou começar, prestem atenção aqui, vamos lá. Depois eu abro no final para as perguntas de vocês, tá certo? Vou dividir a minha tela, o pessoal que estiver no Instagram, eu vou dividir a minha tela com quem estiver no Facebook e no YouTube. Se vocês quiserem para lá, tá certo? Vocês vão conseguir... Eu sou servidora, sim, Durval. Eu sou servidora aqui do estado de São Paulo, tá? Eu sou agente fiscal de rendas aqui, que é o cargo de auditor estadual, aqui do estado de São Paulo. E aí, pessoal, quem estiver aqui no Instagram, se quiser ir lá pro Facebook ou pro YouTube, vocês vão ter acesso à minha tela e vão conseguir aproveitar mais da aula, tá? Eu vou começar a dividir a minha tela aqui com o pessoal. Deixa eu colocar aqui... Vamos lá, povo, vamos começar então. Ó, como turbinar então, né, a sua sessão de estudos. Mais importante, tá? O que eu falo sempre com vocês. Não importa só o quanto você estuda, tá? Muito mais importante do que o quanto você estuda é como você estuda. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Eu quero que vocês consigam tirar o máximo proveito do tempo que vocês passam estudando. Ah, Juliana, eu só tenho 1 hora por dia. Então, vamos turbinar essa hora para que essa 1 hora sua valha 2 horas dos seus concorrentes, tá bom? É o que eu tenho tentado fazer, como eu falei para vocês, eu voltei os estudos e eu só tenho 2 horas e meia de estudo, tá? Eu não consigo mais do que isso, eu tenho filhos pequenos, eu trabalho, tenho meu trabalho, tenho esse projeto, então eu não consigo, eu encaixo 1h15 de manhã e 1h15 à noite. Mas eu garanto para vocês que as minhas 2 horas e meia de estudo valem muito mais do que 5 horas de muita gente por aí. E é isso que eu trouxe para vocês hoje, tá certo? Vamos lá, então. Vamos continuar. Ó. Peraí que eu tô meio perdida aqui, vocês estão vendo, né? Tem uma frase do Epicteto, gente, que eu sou apaixonada, tá? Que eu gosto muito. E ele fala o seguinte, ó. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E é aqui que a gente esbarra quando começa a estudar para concurso. Por causa daquele negócio que eu falei para vocês, a gente já estuda há muitos anos, né? Os meus filhos foram para a escola com 7 meses. Eu estudo desde os 5 anos. Então, quando a gente começa a estudar para concurso público,
A gente acha que já sabe estudar. Afinal de contas, você passou tantos anos na escola, como assim você não sabe estudar? Claro que você sabe estudar, né? Então, assim, é muito importante que vocês tenham essa humildade, tá? Que a gente tenha, né? Porque isso também acontece comigo, né? Eu também não sei tudo, eu preciso ficar reaprendendo, por isso eu quis voltar a estudar, tá? Para poder reaprender o que tem de novo por aí, para poder testar novas técnicas. A gente precisa ter essa humildade de saber que a gente não sabe tudo, né? De entender que a gente não sabe tudo. A gente precisa estar disposto a experimentar novas técnicas, novas estratégias, né? E poder, então, potencializar o nosso rendimento, tá certo? O que é uma sessão de estudos, né? Às vezes eu recebo algumas perguntas, tá? Ou pela caixinha de perguntas nos stories, ou pelo Messenger, pelo inbox, e eu percebo que as pessoas às vezes não entendem algumas terminologias, principalmente quem está começando agora os estudos para concursos. E aí a gente fala muito, sessão de estudo, e as pessoas se confundem um pouco. Gente, sessão de estudo é o tempo que você passa estudando uma determinada disciplina, tá certo? Não é o tanto de horas que você estuda durante o dia. Eu estudo 4 horas, então a minha sessão de estudo é 4 horas? Não, tá? Sessão de estudo é o tempo que você passa estudando uma determinada disciplina sem fazer intervalos longos. Então, por exemplo, se você estuda 2 horas de português, e aí durante essas 2 horas você faz intervalozinhos curtos de 5, 10 minutos, a sua sessão de estudos é de 2 horas. Agora, se você estuda 1 hora de português e 1 hora de matemática, a sua sessão de estudos é de 1 hora, tá certo? Outra coisa, eu estudo português o dia inteiro, eu estudo uma disciplina por dia. Eu estudo 3 horas de manhã e 3 horas de tarde. Então, é 6 horas a minha sessão de estudo? Não, tá? A sessão de estudo é aquele tempo que você ficou estudando uma disciplina, tá? Sem intervalos longos. Então, se você estudou ali 1 hora e meia, parou meia hora, estudou mais 1 hora e meia, cada sessão de estudo foi de 1 hora e meia, tá bom? Então, isso que é uma sessão de estudo. É o tempo que você passa se dedicando a uma disciplina sem intervalos longos ali, tá certo? Vamos lá, Mariana, nós vamos falar isso, hein? Espera aí que eu já tô chegando lá. Quanto tempo é que deve durar uma sessão de estudos, tá? Existem várias recomendações aí, eu já fiz vários testes, tá? Eu já estudei uma disciplina por dia, eu já estudei uma disciplina só de cada vez, eu já estudei 3 horas de uma disciplina, e aí eu vou trazer para vocês o que eu usei e que eu acho que tem o melhor resultado, tá? E que depois eu fui procurar, e são mais pessoas boas aí, que têm conhecimento também de causa no mundo de concurso público e indicam, tá? Eu gosto de sessões que variem. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Oi. Cadê eu? Eu gosto de sessões de 1 a 2 horas, tá? De preferência, 1 hora e meia, tá? Isso é o que eu mais gosto, tá? Normalmente eu recomendo sessões de 1 a 2 horas, com preferência para 1 hora e meia. Só que essas sessões, deixa eu ver se eu coloquei. Não, essas sessões a gente precisa fazer intervalos, tá, gente? Gente, fazer intervalos é fundamental, tá certo? A gente já fez uma live aqui, se eu não me engano, foi a live número 9, né? A 10 foi de questões, acho que foi a 9, que foi como aumentar a concentração durante os estudos. E eu bati muito nessa tecla, tá? Às vezes eu vejo pessoas falando, eu estudo 2, 3 horas sem intervalo. Pelo amor de Deus, tá? Em concurso público, em tudo na vida, né? Não existe muito esse negócio de certo e errado. Existe o que funciona para você e o que não funciona. Agora, isso aqui é errado, tá, gente? Isso aqui eu vou ser muito enfática para vocês. Tem que ter intervalo periódico. Existem vários estudos, tá, de neurocientistas aí famosos. É só vocês procurarem, tá, em bases aí recomendadas. O que acontece? O cérebro não consegue manter a atenção por tempo superior a 50 minutos, tá? É por isso que a hora-aula tem 50 minutos. Pesquisas mais recentes já demonstram que esse tempo é muito menor. Tem um neurocientista que eu gosto muito dele, que eu acompanho ele chama Francisco Mora, e ele fala que mais vale a gente assistir 50 aulas de 10 minutos cada do que 10 aulas de 50 minutos. Justamente por isso, porque a gente não consegue se manter concentrado por muito tempo,
tá certo? Hoje, então, em dia, a gente tem celular, rede social, muita coisa bombardeando, chamando a nossa atenção, brigando pela nossa atenção, a gente não consegue, tá? E lembra que eu tô falando aqui para vocês que o importante não é o quanto você estuda, mas como você estuda. Então, para conseguir tirar o máximo proveito da sua sessão de estudos, a primeira coisa que você precisa é o quê? Concentração total, tá? Então, pelo amor de Deus, não vá me estudar 1, 2, 3 horas sem fazer intervalo, tá? Tem uma técnica que eu gosto demais, tá? Que eu aplico, já aplico desde a época que eu estudava para concurso, aplico durante o meu trabalho e agora tenho aplicado nos meus estudos para concurso também, que é a técnica Pomodoro, tá? Vou escrever aqui para quem nunca ouviu falar, ó. É a técnica... Nossa, minha letra fica horrenda nesse negócio. Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? Vai, Jana, vai para o YouTube para você ver a minha tela, tá, pessoal? Quem estiver no Instagram, se quiser ir para o YouTube ou para o Facebook, vocês vão conseguir aproveitar mais, tá certo? E aí, o que acontece? O que é a técnica Pomodoro? É uma técnica de gerenciamento do tempo, ela não foi desenvolvida para estudo, tá? Ela foi desenvolvida para funções de tarefa, de trabalho mesmo, mas que é muito aplicada nos estudos, tá certo? O que a gente faz? Significa você dividir o tempo que vai ser dedicado ao estudo de uma disciplina em blocos de 25 minutos cada, tá? E aí, algumas pessoas confundem e falam, então a minha sessão vai durar só 25 minutos? Não, tá, gente? A sessão, ela continua sendo de 1 a 2 horas. Só que você não vai fazer intervalos só quando terminar a sessão. Você vai fazer intervalos curtinhos, né, no meio da sessão. Então, vamos supor, se você vai estudar 1h40 de uma matéria qualquer, tá? De português, por exemplo, 1h40, você não vai estudar 1h40 direto para só depois fazer um intervalo. O que você vai fazer? Você vai dividir isso em 4 blocos de 25 minutos. Tá? 4 blocos. Aqui no intervalo, então, ó, comecei a estudar, estudo 25 minutos, vou dar 5 minutos de intervalo. Estudo mais 25 minutos, 5 minutos de intervalo. Estudo mais 25 minutos, 5 minutos de intervalo. E aqui no final, quando eu for mudar para uma outra disciplina, eu faço um intervalo maior de 15 a 30 minutos. Mas para que isso, Juliana? Não era melhor eu estudar tudo de uma vez? Né? Isso aqui não está diminuindo as minhas horas líquidas? Não, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês? Tenha em mente o quê? Não importa estudar muito, importa estudar com qualidade, tá? Isso aqui significa o quê? Tentem se manter focados, estudando por 1h40. Eu duvido que você não vai dar uma dispersada, que você não vai voar, que você não vai pensar na festa que você tem que ir, nas coisas que você tem que comprar, na conta de luz que você tem que pagar. É impossível, gente, ficar tanto tempo assim com foco total. Agora, 25 minutos é até fácil, tá? Quando eu tô estudando 25 minutos, eu coloco o Forest, eu uso o Forest, então ele faz um apitozinho quando termina os meus 25 minutos. Porque senão, normalmente eu passo os 25 minutos. Tá? Na hora que eu vou ver, já deu 30. Então, eu ponho o Forest para ele me chamar quando dá 25 minutos, para eu dar uma pausa de 5 minutos. 25 minutos é mais fácil conseguir manter a concentração do que 40, do que 50, do que 1h30, tá certo? Então, o tempo de estudo continua sendo de 1h40, só que você vai fracionar isso em intervalos menores, tá certo? Quem aí já testou a técnica Pomodoro? Fala para mim se vocês estão gostando. No começo, é um pouco difícil se adaptar, tá? Principalmente para quem está acostumado a estudar muitas horas sem fazer intervalo. Mas eu garanto para vocês que o ganho aí de rendimento, de concentração, gente, compensa demais, tá? É muito, muito, muito maior, tá certo? Vocês vão estudar com mais foco, com mais concentração e vão se sentir menos cansados, tá? No final do dia. Porque a gente perde muita energia tentando se reconcentrar, tá certo? A gente desconcentra, tenta concentrar de novo. Desconcentra, tenta concentrar de novo, tá certo? O Forest é um aplicativo, Laís, é um aplicativo gratuito que você consegue controlar ele por pomodoros, tá? Ele vai montando umas florestinhas, depois eu mando o nome para vocês, tá bom? Mas pode usar qualquer coisa, inclusive a técnica chama Pomodoro, porque a pessoa que inventou, né, o Francesco Cirillo, que é um italiano, ele usou um tomate daqueles temporizadores de cozinha, sabe? E aí ele marcava 25 minutos, quando dava os 25 minutos, o negócio apitava. Aí ele marcava mais 5 minutos de intervalo
e aí apitava. Por isso que chama Pomodoro, tá? Porque ele usou esse temporizador aí, aqueles de cozinha que parece um tomate, tá bom? Mas existem vários aplicativos que funcionam também e você pode usar o cronômetro também, tá bom? Então, quanto tempo deve durar? De 1 a 2 horas, preferência para 1h30, tá? 1h40 aí se você estiver usando o Pomodoro, tá? E fazendo de preferência a técnica Pomodoro, ou pelo menos dando aí intervalos periódicos, tá bom? Vamos seguir então, ó. Quantas disciplinas estudar por dia? Isso é muito importante, tá? Eu já vi pessoas indicando para estudar uma só disciplina por dia. Qual que é o problema disso? É que o nosso cérebro, gente, ele não consegue se manter focado numa mesma atividade por muito tempo, tá? Então, é claro, se você tem pouco tempo de estudo, tem 1 hora, 1h30, não tem jeito mesmo, você vai estudar uma disciplina por dia. Agora, se você tem mais horas, de 2 horas para cima, eu recomendo fortemente que você divida isso entre disciplinas, tá? Então, tem 2 horas, 2 disciplinas. Tem 3 horas, pode fazer 2 disciplinas também. Tem 4, já dá para fazer 3 disciplinas, tá certo? E aí você estuda menos tempo de cada disciplina, mas você vai estar revendo essas disciplinas com mais frequência. Então, além de você tornar o seu estudo mais dinâmico, tá? Você consegue se concentrar melhor. Imagina só, pensar em estudar 4 horas de uma disciplina que você gosta pode até ser legal. Agora, imagina uma disciplina que você não gosta, por exemplo, eu tenho pavor de inglês, tá? Eu odeio, quem já me acompanha há um tempo já sabe que eu tenho trauma com inglês. Imagina eu pensar que vou estudar 4 horas de inglês, que vou estudar 4 horas de estatística. Eu procrastino, gente. Antes de começar, eu já tô com vontade de procrastinar. É muito sacrifício. Tá certo? Agora, se você pensa que vai estudar 1 hora dessa disciplina, é muito mais fácil de engolir, de aguentar, tá? Então, é muito importante. Sem contar que você fica revendo essa matéria com mais frequência. Como que o nosso cérebro armazena informações? Eu já expliquei para vocês. O cérebro, ele armazena informações de 2 formas. Ou informações que chegam cercadas de uma carga emocional muito grande. Por exemplo, o nascimento dos meus filhos aconteceu só uma vez, mas eu nunca vou esquecer, porque teve uma carga emocional muito grande. Um acidente que você sofre, né? O dia que eu perdi meu pai, a minha mãe, aconteceu só uma vez, mas eu nunca vou esquecer. Eu lembro dessas datas e vou lembrar até que eu viva 100 anos, né? Por quê? Porque tem uma carga emocional muito grande. Agora, estudo, outras informações, você só grava se você repetir aquela informação com frequência, tá certo? Então, se você vê uma disciplina lá na segunda-feira e depois só vai voltar a ver essa disciplina na outra segunda-feira, a chance de você esquecer é muito grande, tá certo? O seu processo de memorização ele fica muito prejudicado com isso. Então, é muito melhor, ao invés de estudar 5 horas de uma disciplina em um dia, você fracionar e estudar essa disciplina, tipo, 2 horas, 1h30, 3 vezes na semana, tá certo? É muito mais, você fica mais descansado, porque está estudando menos daquela disciplina por dia, e você também vê essa disciplina com mais frequência, e isso favorece a sua memorização, tá bom? Vamos lá, então, pessoal, vamos seguindo, então. O que eu vou estudar, então? Tá? Agora a gente já está entrando aí na sessão de estudo propriamente dita. O que a gente vai estudar dentro da sessão de estudo? O que eu vou fazer? Quais são as atividades que eu vou fazer dentro da minha sessão de estudos, tá? Dentro da sessão de estudo, você vai assistir videoaulas, você vai ler PDF, livro, né? Ou seja, você vai estudar o seu material teórico, seja ele qual for, né? Qual você escolheu. Vai fazer anotações, vai resolver questões e vai fazer a sua revisão, tá certo? Tudo isso acontece dentro da sessão de estudo, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Bom, aí vem o mapa mental, né? Eu adoro o mapa mental, né, povo? Adoro o mapa mental. Vou gravar um stories essa semana mostrando para vocês como que eu crio os meus mapas, tá? É bem tranquilo, vocês vão gostar. Vou gravar essa semana um stories, fiquem de olho lá. Bom, como que vai ser, então, a minha sessão de estudos, tá? Qual que vai ser a divisão? Lembrem-se, gente, que não existe uma divisão muito engessada aqui, tá? Eu já vi algumas pessoas falando, tem que ser, sei lá, 30 minutos de teoria e 30 minutos de questão. Não dá para fazer isso, tá? Não dá, por quê? Porque cada pessoa evolui num ritmo. Cada pessoa está estudando por um material diferente, né? Existem alguns tópicos que você vai estudar mais rápido, outros você vai demorar mais para fazer. Então, assim, a gente faz uma divisão, mas isso não é uma coisa muito engessada, tá certo? Depois eu vou explicar melhor quando eu for falar dos tempos para vocês. Mas é mais ou menos assim que funciona. Se eu estou começando um tópico novo,
Tá? Tópico, gente, eu tô falando lá daqueles que estão lá no edital, tá? Então, por exemplo, estou estudando direito constitucional. O que são os tópicos? Princípios fundamentais, é um tópico. Direitos e garantias individuais e coletivos, é outro tópico. Eficácia das normas constitucionais, é outro tópico. Controle de constitucionalidade, é outro tópico. Ah, Juliana, onde que eu vou ver esses tópicos? Lá no seu edital, tá certo? Se você estiver estudando por um PDF que é específico para o seu concurso ou para a área que você está estudando, né? Tudo bem, você pode se basear pelas aulas. E aí, ao invés de fazer por tópicos, a gente faz por aulas, tá? Aula 1, aula 2, aula 3. Então, estou começando um tópico novo, estou começando uma aula nova, a gente vai seguir essa sequência aqui, tá? Que é o quê? Ai, meu Deus, cadê minha caneta? Achei. Então, ó, comecei um tópico novo, eu vou seguir esse raminho aqui, ó. Eu vou começar pelo estudo reverso, tá? Gente, o estudo reverso é o poder, pelo amor de Deus. Façam estudo reverso. O que é, Juliana, o estudo reverso? Nada mais é do que você resolver questões, ou pelo menos ler as questões antes da teoria, tá? Questões antes da teoria. Juliana, mas para que eu vou fazer questão antes da teoria se eu não sei nem o que é isso? Estou começando a estudar contabilidade hoje, vou fazer o que com essas questões? Eu não sei nem o que é contabilidade. Como que eu vou resolver a questão? Aí, você não vai resolver as questões. Por exemplo, eu comecei agora, né? Estou estudando para a área policial, estou me achando super estudando para a área policial. E aí, uma das matérias que cai lá, né, que tem um peso muito grande, é processo penal. Eu nunca vi processo penal na minha vida. Adianta eu querer resolver as questões? Claro que não, né, gente? Vou errar tudo, vou acertar só se for no chute, tá? O que eu faço, então? Eu pego 20, 30 questões daquele tópico que eu vou começar a estudar, tá certo? Leio as questões dali, leio os comentários do professor, tá? Para quê? O estudo reverso, gente, não é para aferir o seu conhecimento, não é para ver o que você sabe, não é para isso. O estudo reverso é para te ajudar a direcionar a sua atenção. Como assim? Imagina só, eu estou começando a estudar processo penal, tá? Nunca vi processo penal, nunca fiz uma prova de processo penal, não sei nem para onde venta. Aí eu vou começar a estudar teoria. O que eu vou achar? Eu vou achar que tudo que está ali é importante, eu vou querer sair metendo grifo em tudo ali, porque eu não sei como que aquele assunto é cobrado. Eu não sei quais as partes daquilo ali que são relevantes para o meu concurso. Agora, se antes de estudar a teoria, eu vou lá nas questões, leio 20, 30 questões, leio os comentários, as explicações do professor, eu já chego na teoria com outro olhar. Eu já chego entendendo como que aquele assunto é explorado no meu concurso, na minha banca, tá certo? É para isso que serve o estudo reverso. Então, eu sempre recomendo assim, se você já tem algum conhecimento, tipo, direito constitucional, eu já estudei, né, muitos anos atrás, mas eu já estudei. Então, compensa tentar resolver as questões, porque isso ajuda você a puxar, sabe? Assim, você tentar recuperar aquilo ali da memória. E muita coisa eu me lembro, apesar de já ter aí 7, 8 anos que eu parei de estudar para concurso, tá? Agora, se é uma matéria que você nunca viu na vida, que você não sabe nem para onde está passando, leia só as questões, leia os comentários do professor. É questão, gente, de 20 minutinhos antes da sessão de estudo. E você só vai fazer isso quando estiver começando um tópico novo. Não é para fazer isso em toda a sessão de estudo, tá? É só quando está começando um tópico novo ou quando está começando uma aula nova. Então, começou a aula 1, vai lá, pega os primeiros 20 minutos da sua sessão de estudo e faz o estudo reverso. Não acabei hoje, Juliana, o estudo da aula 1. Vou estudar na próxima aula. Faço o estudo reverso de novo? Não, já fez o estudo reverso, acabou. Você já viu como que foi cobrado aquele assunto. Agora, só na aula 2 que você vai fazer o estudo reverso de novo, tá bom? Quem não entendeu, gente, eu já gravei vídeo falando sobre estudo reverso, tá? Eu coloquei o link aqui no PDF para vocês. É só clicar no linkzinho que vocês já vão ser direcionados para o vídeo, tá bom? Não deixem de fazer estudo reverso, gente. Estudo reverso é o poder, tá? Muito da minha aprovação rápida foi porque eu sabia o que estudar. Eu nunca fechei nenhum edital de concurso, tá? Dos 5 concursos que eu passei, em nenhum deles eu consegui fechar o edital. Como eu falei para vocês, eu fui aprovada num tempo muito rápido. Então, não deu tempo de fechar o edital, tá certo? Por que eu passei? Porque eu estudei justamente aquilo que caía na minha prova.
tá certo? Eu direcionei o meu tempo, a minha energia para aquilo que era importante para minha prova. E é isso que eu quero que vocês façam. E uma das ferramentas para fazer isso é justamente o estudo reverso. Combinado? Então, quem não sabe, quem não entendeu muito bem qual é a do estudo reverso, o link para assistir os vídeos está lá no PDF. Não deixem de assistir. Vamos continuar. Fiz o meu estudo reverso. Vou agora, então, para a segunda fase aqui da minha sessão de estudos, que é o estudo da teoria, tá? É nessa fase aqui que você vai assistir videoaula, se você estiver assistindo videoaula, depois a gente vai falar das videoaulas, que você vai ler PDF, que você vai ler livro, né? O João perguntou aqui, ó, a senhora recomenda apenas um material de estudo para cada disciplina? Por exemplo, contabilidade, eu uso um livro acadêmico mais apostila de concurso. Não, João, não faça isso, gente. É sempre uma fonte teórica para cada disciplina, tá? Por quê? Se você começa a pegar várias fontes, igual o João, ó, ele usa um livro acadêmico mais uma apostila, você começa a se perder, tá? Isso começa a gerar ansiedade. Eu já conversei com algumas pessoas que estudavam há muitos anos para concurso, aí sabe o que acontece? A pessoa vai acumulando material, né? Aí ela compra um curso do GRAM, aí ela compra um curso de estratégia, aí ela compra um curso lá do Alfacom, aí ela pega umas videoaulas do YouTube, aí ela vai fazendo uma miscelânea. E no final das contas, ela já não sabe mais o que ela está estudando. Tá? Isso, além de fazer você perder tempo, isso gera uma ansiedade, porque você nunca sabe o que está estudando, tá certo? Então, assim, escolhe um material top, um material bom, tá certo? Cuidado, não vai ficar comprando essas apostilas de R$50, não, gente, pelo amor de Deus, tá? Se você não tem dinheiro para investir em um bom material, procure materiais gratuitos de qualidade na internet. Eles existem, tá? Procura lá. Tem vários vídeos bons no YouTube. Tem cursos baratos, sim, mas que são bons, de qualidade. Mas não fique comprando essas apostilas aí que vende nos correios, que vende nesses sites mais meia boca aí de R$50, tudo desatualizado. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Pensem que vocês estão investindo o bem mais precioso de vocês, que é o tempo. Não vai jogar tudo a perder estudando por um material de qualidade duvidosa, né? Aí não tem santo que faz milagre, tá bom? Estudar por material ruim é tentar tirar uma jarra de suco de laranja de uma laranja murcha. Você pode ter o melhor espremedor de fruta que você quiser, mas não vai sair nada daquela laranja, tá bom? Tem que ter um material bom. Ah, não tem dinheiro? Primeiro, os cursinhos, gente, a maioria deles tem aquelas assinaturas sociais lá que saem por um preço bem bacana, bem em conta, tá certo? Tem cursinhos que tem um preço legal, tipo o Raciocínio Lógico, eu vi outro dia no site do Sérgio Carvalho, que é um professor que eu adoro, eu acho que estava por R$90 dividido de 12 vezes. Pelo amor de Deus, é um refrigerante por mês que você deixa de tomar, tá bom? Compensa, material não é gasto, material é investimento, tá certo? Então, João, junta isso daí, tá? Acha um material bom de contabilidade que você possa substituir a apostila e o livro acadêmico, tá certo? A única coisa que dá para juntar aí, gente, é videoaula e PDF, ou videoaula e livro, até porque eu vou explicar para vocês em que situações que vocês vão usar as videoaulas, tá bom? Agora, eu tenho um livro, mais um PDF, mais uma apostila, aí eu complemento com umas questões do GRAM, pelo amor de Deus, tá? Escolhe um material bom e foca nele. Fica bom no seu material, tá certo? Sim, Laís, o tempo de estudo reverso, gente, ele já entra dentro do tempo da sua sessão de estudos, tá? Aquele tempo que eu falei para vocês, de 1 a 2 horas, você vai pegar ali os primeiros 20 minutos, tá, da sua sessão de estudos. Lembra que o estudo reverso é só quando você está começando um tópico novo, tá bom? Então, estou começando um tópico novo, estou começando uma aula nova, se estiver estudando por PDF, faz ali 20 minutinhos de estudo reverso. Nas outras sessões daquele tópico, você não vai mais fazer o estudo reverso, tá? É sempre para começar um assunto novo, tá bom, Laís? Isso, tá ótimo, Jana, é isso mesmo, ó. A já falou que contabilidade, ela assiste as videoaulas, resolve as questões, e aí se ela tem alguma dúvida, ela vai para o PDF, tá bom? Videoaulas e PDFs, eles se conversam, tá? Agora, PDF livro, apostila com livro, ou se não, PDF um de cada cursinho, pelo amor de Deus, tá? Não façam isso, vocês vão ficar muito ansiosos, muito tensos, vai perder muito tempo estudando por várias fontes diferentes, tá bom? Vamos lá. Depois a gente conversa, então. Laís, ela falou que tem dificuldade de filtrar as questões porque tem muitas que ela não consegue resolver. Se for no estudo reverso, Laís,
O esperado é que você não consiga resolver nenhuma mesmo, tá? No estudo reverso é mais para você o quê? Entender como que o assunto é cobrado. Então, se é um assunto que você já viu, tudo bem, tenta responder. Se não está saindo nada, não se preocupe. O objetivo não é esse. O objetivo é você ler a questão, ler o comentário e já ter ali uma base de como aquele assunto é cobrado, tá bom? Vamos seguir então. Fiz o estudo da teoria, vou para a resolução de questões. Gente, olha só, essa resolução de questões que eu coloquei aqui, ó, prestem atenção aqui, por favor. Tem muita gente que explica isso errado. Essa resolução de questões aqui é a resolução de questões que vai acontecer em duas coisas, em duas situações, tá? Ou você terminou de estudar um tópico, então às vezes o tópico é tão pequenininho que eu consegui terminar de estudar ele em uma sessão só. Acontece, é raro, né, gente? Mas acontece, tá? Comecei a estudar e terminei na mesma sessão de estudos. Então eu vou fazer essa resolução de questões ao final da minha sessão de estudos. Ou se não, eu sempre falo para vocês que quando finalizar um PDF, né, quando finalizar um assunto, tem que resolver muitas questões desse assunto, tá? E às vezes tem PDFs que vem lá com 100, 200 questões. Não precisa responder todas essas questões em uma aula só, em uma sessão de estudo só, tá? Nem é o ideal, por quê? Porque você acaba se dispersando ali, tá? Resolver questões é gostoso, mas é cansativo também, né? Porque não é só colocar o X lá e ver se acertou ou errou. É fazer um estudo mesmo, tá certo? Então é uma coisa que demanda tempo. E aí eu sempre falo que você pode pegar essa resolução de questões do final da sessão de estudos e dividir para sessões de estudos seguintes, tá bom? Então vamos supor, terminei de estudar hoje lá os princípios do direito processual penal. E aí tinha 50 questões no meu material. Eu resolvi 20 questões e ficaram 30 para eu resolver. Lembra que eu falei para vocês, na aula de resolução de questões, no mínimo 50 questões de cada tópico estudado, sendo todas as do seu PDF. Aí, se no seu PDF tem menos de 50, você vai lá na plataforma de questões e pega mais, tá bom? Mas todas... tem 200, vai resolver as 200 do seu PDF, tá certo? E aí, então, eu fui lá, estudei, fiz 20 questões, ficaram 30. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 30 questões e vou diluir ao longo das minhas próximas sessões de estudo de direito processual penal. Tá, mas eu estou estudando outro assunto. Não tem problema, tá? Eu estudo lá 40 minutos daquela teoria, paro e resolvo mais umas 10, 15 questões, tá certo? Você pode fazer assim. Ou se não, tem pessoas que, por exemplo, têm um horário do dia só para resolver questões. Quando eu conciliava, né, o meu trabalho com os estudos para concursos, eu gostava de aproveitar o horário de almoço para estudar. Só que eu tenho muito sono depois do almoço. Então, para estudar a teoria era muito complicado. E aí, o que acontece? Eu tinha 2 horas de almoço, almoçava em meia hora, ficava com 1h30 para estudar. E eu levava essas questões para resolver durante essa 1h30, tá certo? Então, pegava questões lá de 2, 3 matérias diferentes a cada dia e resolvia questões de assuntos que eu já tinha estudado, tá? Então, isso aqui, gente, é resolução de questões do que você já estudou, tá? Não adianta fazer uma coisa que as pessoas falam, tipo assim, 30 minutos de teoria e 30 minutos de questão. Aí a pessoa tá lá estudando acentuação gráfica, um assunto chato pra caramba, cheio de regra. Aí você conseguiu estudar em uma sessão de estudo as regras de proparoxítona e paroxítona, mas não estudou ainda a joxítona. Como que você vai fazer meia hora de questões de acentuação gráfica se você não acabou de estudar acentuação gráfica? Não dá, gente, para filtrar. Eu quero só as questões de paroxítona e proparoxítona. A joxítona eu não quero. Não dá para fazer isso, tá? Não dá. Então, você só vai resolver questões, ou aquelas que vão aparecendo à medida que você está estudando ali o PDF. Aí, essas você vai fazendo e vai contando dentro do tempo global ali do seu estudo da teoria, tá? Ou quando você finalizou o assunto. Não dá para fazer assim, tipo, meia hora de teoria e meia hora de questão. Só se for questão de assunto que você já estudou, como eu falei aqui, tá certo? Então, essa resolução de questões aqui ou você terminou a sessão naquele dia, terminou de estudar aquele assunto, era um tópico pequeno, eu consegui começar e terminar no mesmo dia. Em processo penal teve um assunto, acho que era juiz das garantias, tá? Que era bem pequenininho a aula e eu consegui começar e terminar na mesma sessão de estudos. E tudo bem, funcionou essa resolução de questões aqui. Ou resolução de questões de tópicos passados, tá? Agora, não vai pegar no meio do tópico e querer filtrar a questão para poder fazer, tá, gente? Não dá certo isso, não é o objetivo, tá?
Então, o Juan falou assim, tem matéria que tem que recorrer a outras fontes, porque às vezes não vai. Igual o direito penal. Aí você precisa ver, às vezes o seu material não está muito legal, tá? Não era para acontecer isso. Se você está com um curso que é específico para o seu concurso, o ideal é que você consiga aprender tudo a partir daquele material. Se você precisa ficar buscando outras fontes para entender alguma coisa ali, talvez o material não seja mais adequado para você, tá? Eu sempre gosto de dizer que material pode ser muito bom, tá, gente? Quando eu falo que eu estudei por 3 professores antes de chegar no Silvio Santos de contabilidade, não eram professores ruins, não, muito pelo contrário, tá? Eram professores muito renomados, super indicados, e que para mim não funcionou, isso acontece, tá? Isso depende do jeito que cada um aprende, depende da sua bagagem anterior, depende de como o professor explica a didática dele, o que tem que casar ali, tá certo? Tem que dar um meeting ali entre você e o professor. Então, se você está precisando recorrer muito a outros materiais, se você estiver usando um material que seja específico para o seu concurso, não é para acontecer isso, tá? Não é para acontecer isso. Reavalia esse material, porque não é legal ficar pegando material de várias fontes diferentes, tá? Vamos lá, então, gente. E aí, então, fez essa resolução de questões, eu gosto de reservar os 10 minutos finais para uma coisa que eu chamo de memorex. Tá? O que é um memorex? O memorex é um tempo que você vai usar para decorar algumas coisas, tá? Ô, gente, vamos ser sinceros, nem tudo vai dar para estudar e para aprender. Pelo amor de Deus, ninguém aprende português, a gente decora aquelas regras, tá? Decora. Você usa tanto, faz tanta questão, lê tanto que decora aquela meleca. Ninguém aprende, não tem lógica naquilo ali. Ai, por que as paroxítonas terminadas em L, N, X, não sei o quê, são acentuadas? Não tem explicação para isso, tem que decorar mesmo, tá? E aí, se você deixa para decorar só lá no final, só quando estiver perto da sua prova, o que vai acontecer? Você vai esquecer, não vai dar tempo de decorar isso tudo. Então, a gente vem fazendo isso em doses pequenas ao longo de toda a preparação, tá? Então, é nesse momento aqui que você vai decorar lá aquelas regras de português, que você vai decorar as suas fórmulas, né, lá de matemática financeira, de contabilidade, vai decorar o plano de contas lá de contabilidade, vai decorar artigos da lei seca, claro que sempre relacionados com a matéria que você está estudando, tá? Então, um dia lá que eu estava estudando processo penal, os princípios lá do direito do processo penal. Esses 10 minutinhos era para quê? Para decorar os princípios do direito penal. Não vou decorar fórmula de matemática financeira nos 10 minutos aqui, tá, gente? É dentro da sessão de estudos. Ah, eu estou estudando lá em Direito Constitucional o artigo 5º. Nesses 10 minutos, eu vou dar uma lida na lei seca do artigo 5º. Tá? Estou estudando lá alguma coisa de português, sujeito, predicado. Nesses 10 minutos finais, eu vou o quê? Usar para decorar alguma coisa de sujeito e predicado, tá bom? Vá fazendo isso, vocês vão ver que vai dar muita diferença para vocês, tá? Não adianta querer deixar para decorar faltando um mês para a prova, porque é muita coisa para decorar, para memorizar, tá? Vá fazendo isso aos poucos, ao longo de toda a sua preparação. Então, eu gosto de deixar os 10 minutinhos finais aqui para fazer esse memorex, tá bom? E se a gente estiver continuando, né? Lembra que eu falei para vocês que a maioria das vezes você não vai conseguir começar e terminar um assunto na mesma aula, né? Você vai se estender ali por algumas aulas, né? E aí, como que a gente faz, então, na continuação dessa sessão de estudos? A primeira coisa é que a gente não tem mais o estudo reverso, né? Lembra que eu falei para vocês? O estudo reverso... Nossa, minha caneta tá ó. O estudo reverso é só para o tópico novo, tá? Como está continuando um tópico, não tem mais estudo reverso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu chamo de revisão intratópico. O que é isso, Juliana? Eu dei uma aula, foi a aula 004, explicando qual é o método que eu usei de revisão, tá? Um método que eu inventei juntando um monte de coisa que eu via pela internet, que as pessoas falavam, eu fui adaptando e criei o meu método, tá? O método da Juliana. E nesse método, uma das revisões que eu faço é essa revisão intratópico. Essa revisão intratópico é para você recuperar a linha de raciocínio. Pensa comigo. Você começou a estudar lá Direitos e Garantias Individuais e Coletivas. Começou a estudar no artigo 5º da Constituição. O artigo é gigante. Você vai demorar umas 10 sessões de estudo para terminar isso, tá? Aí você estudou hoje, segunda-feira, e vai voltar a estudar na quarta-feira. E aí vamos supor que você tenha parado lá no inciso 30.
Gente, não dá para começar direto e pá, entrar no inciso 30 assim de cara, né? Precisa dar uma revisada ali, precisa recuperar aquilo ali, puxar o fio da meada do que você já viu, tá? E essa revisão intratópica é justamente isso, é a revisão dentro do tópico que eu estou estudando, tá? Então ela só existe quando você está fazendo essa continuação, né? Ou dentro de uma mesma aula em PDF, ou dentro de um mesmo tópico. Então você pega ali os 10 minutinhos iniciais, não é para reler o que já estudou, não, tá? Senão não vai evoluir nunca. É para ler o quê? É para ler um resumo que tenha lá do professor, é para ver um mapa mental que o professor tenha disponibilizado, é para ler o que você grifou na sessão de estudo anterior, é para recuperar mesmo a linha de raciocínio, para ver da onde que você parou e aí continuar o seu estudo, tá? Isso que é a revisão intratópico. Quem não está entendendo muito bem, gente, assiste lá, tá? A aula que eu gravei, a 004, uma aula só sobre revisão. Ficou muito legal, eu expliquei em detalhes esse método de revisão para vocês, tá bom? Vamos lá, então, continuando, ó. Tem muita matéria que é decoreba, João, tá? O João falou que tem muita dificuldade de memorizar matérias com muitos termos. E aí é por isso que é importante você fazer esse memorex aí de 10 minutinhos no final, tá? Eu também tenho dificuldade de memorizar termos. Aí o que eu faço? Eu faço um glossário, tá? À medida que eu vou estudando e vai aparecendo palavras que eu não sei o significado, eu procuro no dicionário e eu faço uma planilhinha de Excel com essas palavras. Então eu coloco a palavra e coloco o significado e aí eu vou vendo com frequência essas palavras, tá bom? E aí fiz, então, um estudo a revisão intratópico. Vou fazer o quê? Vou fazer o estudo da teoria, tá? E aí continua normal aqui a minha sessão de estudos. Faço o estudo da teoria, tá? Igual eu expliquei para vocês. Depois eu passo para a resolução de questões, lembrando que se você terminou um tópico, é as questões daquele tópico, né? Ou daquela aula. Se não, pode ser questões de tópicos anteriores. Ah, Juliana, eu faço igual você. Eu tenho horário de almoço para resolver questões. Tudo bem. Então, você só vai ter essa fase 3 aqui quando você terminar o tópico. Se não tem, gente, você vai jogar tudo para cá, ó. Tá? Tudo para o estudo da teoria, tá bom? Vou explicar aqui mais para frente quando eu for falar dos tempos. E aí, no final, gente, o Memorex tem sempre, tá? Os 10 minutinhos de Memorex em qualquer sessão. Seja começando o estudo de uma disciplina, seja continuando, tá bom? Muito importante fazer o Memorex. Bom, como dividir a minha sessão de estudo, então? Aqui eu vou dar algumas sugestões para você de divisão de tempo, levando em consideração aquela sessão que eu falei para vocês, tá? A sessão de 1h e 40 minutos. Então, isso que eu vou colocar aqui para vocês, levando em consideração uma sessão de 1h e 40 minutos. Lembrem-se que isso não é uma coisa engessada, é só para vocês terem uma noção de como a gente faz essa divisão de tempo, tá certo? Então, vamos lá, ó. Tô começando um tópico novo. Então, essa daqui é a minha sessão de estudos, ó. Gente, não fica preocupado com a minha habilidade artística, não, tá? Que é péssima. Eu sei disso, mas vai dar para vocês entenderem. Então, essa aqui é a minha sessão de estudos de 1h e 40. Tô começando um tópico novo, ó. Então, tópico... Nossa, olha a letra. Meu Deus, eu preciso aprender a escrever nesse negócio. Tópico novo, tá? Vamos lá, então. Peguei aqui, ó, os primeiros 20 minutos e vou fazer o quê, gente? É tópico novo. Eu vou fazer o estudo reverso, tá? Vou fazer 20 minutinhos de estudo reverso. Depois disso, eu vou fazer o quê? De 40 a 50 minutos de teoria. Tá? De teoria. Depois, eu vou fazer o quê? De 20 a 30 minutos de questão. Ah, é questão do tópico que eu estou estudando? Não, tá? Não. É questão ou do tópico que você já terminou, ou questão de tópicos que você para trás, tá? Que já ficaram lá, que você foi dividindo para as sessões seguintes. Ah, depois, peraí, deixa eu finalizar aqui, que depois eu vou fala demais, peraí. 10 minutos do Memorex. Gente, não precisa anotar isso não, tá? Tá no materialzinho que vocês vão receber aqui, ó, no resuminho. Ah, Juliana, eu faço igual você. Eu tenho um horário de almoço, eu tenho um horário do dia que eu fico só para resolver questões. O que eu faço, então? Ao invés de ter de 40 a 50 minutos de teoria, você vai ter aqui quanto? 1h e 10 minutos de teoria, tá? Você vai fazer 20 minutos de estudo reverso, 1h e 10 de teoria e 10 minutos de Memorex.
tá? Porque você resolve questões em um outro período do tempo, não tem problema, tá bom? Lembrem-se só que essas questões você precisa ter encerrado o tópico, tá? Então pode ser tanto do tópico que você estudou, igual eu dei exemplo para vocês lá, do tópico de juízo das garantias, que era um tópico bem pequenininho, eu consegui encerrar em uma sessão de estudos, tá? Ou de tópicos que você estudou antes, tá? Que já passou e você foi deixando as questões para ir resolvendo divididos durante as próximas sessões de estudo. Esse é o tópico novo. Ah, tá ótimo, né, Juan? Você é uma graça. O Juan falou que tá ótima a escrita. Acho que não tá dando nem para entender. Dá sim, dá para dividir no Pomodoro sim, tá, Juan? Gente, o Pomodoro, ele não é fixo não, tá bom? Tipo, tem que ser 25 minutos. Não, se você vai fazer 20 minutos de estudo reverso, fez os 20 minutos, faz o seu intervalinho ali de 5 minutos, tá? E aí começa por estudo da teoria. E aí você vai fazer ali, eu vou estudar 40 minutos da teoria. Faz 2 pomodoros de 20 minutos. Vou estudar 25? Faz 2 pomodores, né? Pomodores, tá? Porque um pomodoro é o ciclo inteiro de 4 pomodores. Então, esse bloquinho de 25 minutos é um pomodoro. Vou estudar 50 minutos de teoria? Faz ali 2 pomodores de 25 minutos cada, tá, Juan? Dá para fazer assim, gente, nada é engessado, tá? Eu preciso dar 30 minutos de questão, vou fazer um pomodoro no meio de 25? Não, né, gente? Vai até os 30 minutos, depois dá um intervalo, tá bom? Dá para fazer sim, não inventa desculpa não, Juan. E aí, vamos lá, tópico novo. Agora, vamos continuar aqui. Cadê minha caneta? E aí, esse é o tópico novo, tá? Se for a continuação do tópico. Como que eu vou dividir o tempo se for a continuação do tópico? Agora eu quero ver como que eu vou escrever aqui nessa boteca. Na continuação, eu vou pegar aqui, os primeiros 10 a 15 minutinhos para fazer aquela revisão que eu falei para vocês, né? Que era a revisão intratópico, tá? Que é só para pegar o fio da meada, puxar ali aquele fiozinho do que eu já tinha estudado daquele assunto na sessão anterior. Então, revisão intratópico só cabe quando eu estou fazendo a continuação de um estudo, tá bom? Vamos lá, então. Depois disso, eu vou fazer aqui, de 45 a 60 minutos de teoria. Tá? Aqui aumentou um pouco o tempo, porque diminuiu daqui, tá? Então, de 40 a 60 minutos de teoria. Depois, eu vou fazer de 20 a 30 minutos de questão. Gente, lembra de novo, questão do quê? Do tópico que você já terminou de estudar, tá bom? Aquelas questões que vão surgindo no meio do seu PDF, né? Tô estudando lá, sempre o professor enfia umas questõezinhas que tem a ver com aquilo que ele acabou de explicar. Aquelas questões, você vai resolvendo na ordem que elas aparecem e elas entram ali no seu tempo de estudo da teoria, tá? Não precisa ficar, aí eu paro e conto lá o tempo de questão. Não, aquilo ali entra no estudo da teoria, tá certo? Agora, aquela questão que você faz no final do seu estudo, tá? Que aí pode ser ou do tópico que você terminou ou dos tópicos anteriores, aí sim você vai reservar esse prazozinho de 20 a 30 minutos para elas, tá bom? E no finalzinho, aquilo que eu gosto, não esqueçam nunca, vocês vão me agradecer depois, é os 10 minutos do Memorex, tá? Do Memorex. Combinado? Conseguiram entender aí? Isso, Laís, isso mesmo, tá? 20, 30 minutos, gente, é de questões de tópicos que vocês já estudaram. Não vai fazer questão no meio de um tópico, tá? Só aquelas que vão aparecendo no meio do seu PDF, porque quando o professor coloca aquela questão ali, é lógico que ele está colocando uma questão que vai exemplificar uma coisa que ele já explicou, né? É óbvio, tá? Ele não vai colocar uma questão cobrando todas as regras de acentuação se ele acabou de explicar só a regra da proparoxítona, né? Não vai fazer isso, tá bom? Agora, aquelas questões, então, entram no estudo da teoria. As questões que tem no final do seu PDF, ou aquelas questões que você filtra lá na plataforma de questões, essas você precisa ter terminado o estudo daquele tópico, tá bom? Combinado? Vamos seguindo, então. Videoaulas. Videoaulas, vamos falar de videoaulas, tá? Videoaulas, elas são um recurso muito importante, tá? Muito interessante, só que elas precisam ser usadas com moderação. Por quê? Porque tem muita gente que acha que é para maratonar videoaulas, tá?
E as videoaulas, gente, elas consomem um tempo muito importante da sua preparação. Lembra que a gente está falando aqui de passar em menos tempo, né? De estudar menos e aprender mais. Ficar 4 horas lá, parado, assistindo uma videoaula, gente, isso não é estudar com foco, né? Isso daí não é estudar com máximo rendimento, tá certo? Então, as videoaulas, elas são importantes, mas a gente precisa saber dosar o uso dessas videoaulas, tá bom? Porque senão você acaba perdendo muito tempo. Ah, Juliana, eu amo videoaulas. Eu faço assim, ó. Primeiro eu vejo todas as videoaulas de um tópico. Aí depois eu vou lá e leio o PDF. Tudo bem, tá? Mas vai gastar o dobro do tempo para passar no concurso. Se tiver tudo ok para você, tá tudo ok para mim também. Tá? No meu caso, eu precisava passar em menos tempo, tá? Eu estava desempregada, a minha reserva de emergência ali tinha um prazo contado e eu não podia me dar o luxo de assistir todas as videoaulas para depois começar a estudar todos os PDFs, tá certo? Eu precisava otimizar o meu tempo. E é isso que eu trouxe para vocês, tá bom? Ah, é errado assistir todas as videoaulas? Não, tá? Não é errado, mas vai gastar mais tempo, tá bom? Quando que eu acho que a gente deve assistir videoaula, tá? Em 3 situações. Uma delas é para quebrar o gelo. Como assim? Falei para vocês, né? Eu sou formada em farmácia, nunca tinha estudado direito, não sabia nada. Imagina só, se eu pego uma lei seca para poder estudar, ou se eu pego um PDF para poder ler. Gente, não ia adiantar, né? Porque assim, não sabia nada, a pessoa não sabia nada mesmo, não sabia nem o que era caput, tá certo? Então, nesses casos, quando você nunca viu a matéria na vida, você não sabe nem para onde venta, aí a videoaula pode ser sim um recurso interessante, né? Porque você tem lá o professor te explicando, né? Normalmente ele vai explicando com mais paciência, ele faz uns desenhos lá, né? Tipo, enfim, parte lá mesmo do comecinho, tá certo? Passa rápido, né, Juan? Gente, eu vou correndo, tá? Porque já deu 1 hora aqui. É que eu empolgo demais. E aí, o que acontece? Então, a primeira coisa é para quebrar o gelo, tá? Nessas disciplinas que você nunca viu. Ah, Juliana, mas eu nunca vi nada, então eu vou ver todas as videoaulas. Não, tá? É só para quebrar o gelo, é aquela primeira aproximação. Assistiu ali umas videoaulas, começou a entender como é que aquele negócio funciona, para e tenta estudar pelo PDF, tá bom? Ah, fiquei na dúvida. Aí entra o segundo uso da videoaula, que é o quê? Para assuntos específicos, né? Tem alguns tópicos que às vezes você lê o PDF, né? Você resolve questões, mas parece que está faltando alguma coisa, né? Não ficou muito claro, ficou alguma coisinha ali que precisa explicar. Às vezes, assistindo a videoaula, você consegue ter isso, né? E aí pode ser necessário para alguns tópicos específicos assistir a videoaula. Por exemplo, vou falar para vocês, direito administrativo, tá? É um dos direitos que eu menos gosto de estudar, que eu acho chato de estudar. Os outros eu gosto até que bastante. Mas administrativo e civil eu acho meio chato. E aí tem lá a Lei 8.112, né? A 8.112, gente, ela é cheia de detalhezinhos. E às vezes, ver a aula do professor te ajuda antes de ler o PDF. Se você vai ler direto o PDF da 8.112, pode ser que você se perca em alguns tópicos, tá? E aí você precisa ficar revendo com mais frequência. Às vezes, você assistir uma aula de um bom professor de direito administrativo, que tem uma boa didática, ele consegue te esclarecer, te dar uma visão geral da 8.112, e aí quando você vai para o PDF ou vai para a lei seca, você já consegue ter um entendimento melhor. Então, para assuntos específicos, as videoaulas também são ok. E outra coisa é para determinadas disciplinas, né? Quando eu estudei a primeira vez raciocínio lógico, eu tentei estudar por PDF, mas não rolou, gente. Era muito difícil entender aquele negócio de sequências lógicas, dos diagramas lógicos, pelo PDF, lendo o PDF, né? Matemática financeira também, contabilidade também é um pouco difícil pegar só por PDF, tá certo? Então tem algumas disciplinas específicas que às vezes as videoaulas, elas facilitam o entendimento, tá? Dessa vez, como eu já sei raciocínio lógico, eu já estudei muito, eu gosto de resolver, eu tô indo só pelo PDF para economizar tempo, tá? E aí o que eu faço? Eu resolvo as questões e aí naquelas questões que eu tive alguma dificuldade, eu dou uma lida na teoria, mas é porque eu já tenho uma base, né? Eu já estudei muito raciocínio lógico, me saí super bem nas provas, então eu tô mais tranquila para fazer assim. Mas na primeira vez, eu também preferia assistir videoaulas, tá? Então reservem as videoaulas para essas 3 situações, para quebrar o gelo numa disciplina nova, não precisa assistir todas as videoaulas daquela disciplina, é só para dar aquele conhecimento, assim, para pegar o jeitão daquilo ali. Para assuntos específicos, então determinados pontos que o estudo do PDF ficou complicado de entender, mesmo resolvendo questões, aí a videoaula pode ser uma boa.
e para determinadas disciplinas, como, por exemplo, as de exatas, tá bom? Vamos seguir. E aí, como que a gente faz, então? Vamos lá, gente. Como que a gente faz para tirar o máximo proveito dessas videoaulas? Eu vou dar 7 dicas para vocês. 7 dicas para vocês conseguirem aproveitar ao máximo essas videoaulas, tá? A primeira delas é uma coisa bem prática, né? Estudar videoaula e não maratonar. Então não vai estudar videoaula deitadão lá na cama, né? Tipo, mexendo no celular. Pelo amor de Deus, né, gente? Não é assistir videoaula, não é filme que você tá vendo, não é série do Netflix, tá? É videoaula, é para estudar. Então senta no seu lugar, né? Liga lá, se você não tem um computador, né? Às vezes dá até para transmitir pela televisão, tá certo? Se não der, vai pelo celular mesmo. Mas é para se concentrar, gente. Você está estudando, tá? Tá contando como seu tempo de estudo aquilo ali. Então você precisa aproveitar o máximo daquele tempo, tá? Aumente a velocidade. Quem aqui assiste videoaula em velocidade 1,5, 2, 2,5? Conta aí para mim. Vocês assistem em que velocidade as videoaulas? 1? Gente, todas as videoaulas, todas, tá? Todas as videoaulas dá para assistir de boa, vocês não vão nem perceber na velocidade 1,5. Eu falo super rápido e vocês conseguem assistir meu vídeo de boa na velocidade 1,5. Para vocês terem uma ideia, eu faço um curso que, assim, o tutor, ele fala muito devagar, eu assisto na velocidade 3, tá? Aumentar, gente, a velocidade não é só para ganhar tempo, não, tá? É claro que é um excelente recurso para você ganhar tempo, porque se você assistir na velocidade 1,5, uma videoaula de 30 minutos, vai cair para 20 minutos, né? É ótimo, é um ganho de tempo. Mas não é para isso, tá? O objetivo aqui, ó, de aumentar a velocidade é aumentar a concentração. Tá? Não é só ganhar tempo, gente. É aumentar a concentração. Quando você aumenta a velocidade, se eu começar a falar muito rápido aqui, vocês vão se obrigar a focar no que eu tô falando. Agora, se eu falo muito devagarzinho, assim, vocês vão ficar dispersos, né? Aí vocês vão querer abrir uma outra janela do navegador, vão querer dar uma olhada lá no Instagram, ver o que tá acontecendo, né? Quais são as últimas fofocas aí do Big Brother. Acabou já, Big Brother? Nem sei. Enfim, a gente acaba se dispersando. Agora, se o professor ele começa a falar muito rápido, se você aumenta a velocidade do vídeo, a pessoa não consegue fazer outra coisa, ela precisa focar a atenção ali. Então, aumentar a velocidade é um recurso excelente para aumentar a concentração. Se na plataforma do seu cursinho não tiver essa opção, né, de aumentar a velocidade, tem alguns cursos, por exemplo, esse meu curso do Hotmart mesmo, eu não consegui aumentar a velocidade do vídeo, tá? E aí eu descobri um jeito. Existe uma extensão, tá? Que você adiciona lá no Google Chrome, que ela chama vídeo. Não tem acento, né? Porque em inglês não tem acento. Speed Control. Eu acho que é assim mesmo. É Video Speed Controller, alguma coisa assim, tá? Você instala essa extensão e aí você consegue alterar a velocidade de qualquer vídeo que você assistir no Google Chrome, tá? Porque você faz isso pelo teclado, tá certo? Você aperta algumas teclas ali no teclado para aumentar ou diminuir a velocidade dos vídeos. E aí, gente, é libertador, tá? Porque além de ganhar tempo, isso vai aumentar muito a sua concentração, tá bom? É importante. O Juan já é igual eu, 2. Eu também, Juan. Eu assisto todo mundo em 2 e esse meu tutor eu assisto em 3 porque ele fala muito devagarzinho, tá certo? Então, Juan, você me assiste em 2 também? Porque eu falo rápido, né, gente? Você também me assiste em 2? E aí, então, o que acontece? Uma segunda dica. Aumenta a velocidade para melhorar a sua concentração, tá bom? Terceira dica, gente. Afasta o celular. Você está estudando videoaulas. Não é para aproveitar o tempo que o professor está lá fazendo uma explicação e ficar mexendo no celular. Se você assiste as aulas pelo celular, você está proibido de sair da aula para poder ver alguma coisa no celular. E se você usa o computador, não pode nem usar o celular e nem abrir uma segunda janela do navegador, tá certo? Nós estamos falando aqui, sim, Juan! Juan, é muito bom de assistir, isso mesmo, Juan. E aí, o que acontece? Nós estamos aqui, gente, entre adultos, tá? Não é mais o meu filho de 6 anos que eu preciso ficar no pé dele. Vocês precisam, como eu falei para vocês, aproveitar ao máximo o tempo de estudo de vocês. Principalmente para quem trabalha, para quem tem que cuidar da casa, tem filhos pequenos, tem pouco tempo para estudar. Não adianta você ficar se enganando.
Quem passa em concurso não é quem estudou mais horas, não, tá? Não adianta, eu estudei 5.000 horas. Meu filho, o examinador não quer nem saber se você estudou 5 ou 10 mil horas. Ele quer saber se você colocou o X no lugar certo, se você deu a resposta certa, tá? Então, não adianta se enganar aqui, tá? Eu tô aqui assistindo videoaula e mexendo no meu celular. Ou se não, tô aqui dando uma olhada nas promoções aqui da Amazon. Por favor, tá? Para de assistir videoaula, então vai fazer o que você quer fazer, depois você volta para assistir a videoaula, tá? Lembrem-se que vocês são adultos, que sabem o que querem e precisam aproveitar o tempo de estudo. Outra coisa, se o professor ele disponibiliza, né, o material da aula, eu não estou assistindo videoaulas, mas eu já vi que lá no GRAM eles disponibilizam lá um materialzinho lá, eu não sei se eu nem abri porque eu não estou assistindo as videoaulas, eu não sei se são os slides, se é um resumo da videoaula, mas enfim, eu acredito que a maioria dos cursos faça isso, né? Disponibiliza ali algum material teórico para você acompanhar a videoaula. Se tiver isso, ótimo, imprime com antecedência esse material, tá? Aí eu gosto muito de não imprimir material, mas nesse caso das videoaulas eu acho importante imprimir, tá? E leia antes de começar a videoaula. Então, dá uma olhada ou nos slides que o professor vai apresentar, ou nesse resumo que foi disponibilizado para você, antes de assistir a videoaula, para você já começar a videoaula sabendo o que vai ser falado ali, qual é o assunto que vai ser tratado, tá? Isso melhora muito a sua concentração, melhora muito o seu aprendizado ali, tá bom? Faça anotações, mas não gente, para escrever todas as palavras que o professor fala, tá? Não é para isso. Se ele já disponibilizou um resumo, se ele já disponibilizou os slides, você vai fazer o quê? Complementações. Você vai colocar ali palavras-chave que são importantes, alguma coisa que você não entendeu muito bem, você sabe que vai ficar em dúvida depois. Só que aqui, você precisa pausar o vídeo, tá? Vou anotar alguma coisa? Pausa o vídeo, faz a anotação, depois solta o play. Tá? Não tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque você vai perder parte da explicação do professor, né? Você precisa o quê? Assistir a videoaula uma vez, gente, e pronto, tá? Videoaula não é para ficar reassistindo, PDF não é para ficar relendo. Você precisa o quê? Tirar o máximo proveito daquela informação na primeira passada que você dá. Porque depois, nas revisões, você vai olhar só o material que foi construído. Os grifos, os mapas mentais, as tabelas, o resumo que você fez, mas você não vai ler de novo o PDF nem reassistir a videoaula. Então, aproveitem ao máximo aquele momento que você está ali. Precisou anotar? Pausa o vídeo, faz a anotação, depois solta o play. De gravação, isso mesmo, Juan. De gravação, que o Juan falou. Então, se você estiver usando pelo GRAM, vai lá e baixa a de gravação e leia antes de ir para a aula, tá bom? Bom, resolva as questões, tá? Não é só assim, o professor está lá ensinando raciocínio lógico, né? Aí ele explica a matéria, depois ele vai propor algumas questões. Aí, o que acontece? Você está assistindo um vídeo aula, pausa o vídeo, resolve a questão e depois vê a explicação do professor, tá bom? Não fica lá passivamente esperando o professor fazer toda a questão para você, porque aí você acha que entendeu e às vezes você não entendeu, tá certo? É a mesma coisa no PDF. Tá estudando PDF, chegou uma questão, não vai olhar a resposta, tá, gente? Vai lá, faz aquela questão e depois sim olha a resposta e lê os comentários, tá bom? Isso é importante. E a última dica dê uma aula. Terminei de assistir uma aula, tá? Terminei de assistir uma aula que estava falando sobre controle de constitucionalidade. No final, eu vou tirar ali 10, 15 minutos e vou dar uma aula para mim mesmo, falando tudo o que eu aprendi daquela aula. Parece bobeira, mas isso chama técnica Feynman, tá? A forma que a gente mais retém conteúdo, que a gente mais aprende, é quando a gente ensina isso para os outros, tá? Ou para os outros, né? Ou se não tiver ninguém para assistir sua aula, você ensina para você mesmo. O importante é você explicar aquilo que você acabou de estudar, tá? Quando você faz isso, você cria conexões no seu cérebro e aí você consegue enxergar com clareza o que você entendeu e o que você não entendeu. Porque quando você só lê, ou quando você está só assistindo videoaulas, parece que é fácil, né? Mas tenta explicar aquilo que o professor falou com as suas palavras. Você vai ver que não é tão simples assim, que algumas coisas não ficaram tão claras assim, tá
bom? Então é importante dar uma aula para si mesmo quando você terminar de assistir uma videoaula. Pode ser ou no final de uma videoaula ou no final de um tópico, se esse for um tópico curtinho, tá? Assistir 3 videoaulas. Se eu vou assistir as 3 na sequência, não preciso fazer, porque tem cursinhos que as aulas são pequenas, né? 15 minutos, 20 minutos. Às vezes você vai assistir mais de uma. Se for do mesmo assunto, assiste os que você vai assistir naquela sessão de estudos e aí no final você faz ali um apanhado geral daquilo ali para você. Tá bom? Entendido? Vamos seguir. Agora 7 dicas para aproveitar melhor. A gente está acabando, tá? Fique aqui comigo, por favor. Tá acabando. Prometo para vocês que vai valer a pena. Já tá acabando. E aí, ó, 7 dicas para aproveitar mais os PDFs. Eu gosto muito de PDF, tá? Por quê? Porque eu acho que você consegue ir mais rápido, tá? Do que ficar assistindo videoaula, porque eu não consigo só assistir videoaula. Para a maioria das matérias, não é suficiente para mim, tá? Por exemplo, se eu assistir uma aula de Direito Constitucional, depois eu vou precisar ler o PDF de Direito Constitucional, tá? Então, isso no meu caso, tá, gente? Tem gente que se dá super bem com videoaulas e tá ok. No meu caso, não funciona assim. Eu gosto de PDFs, eu acho que é um material mais completo, tá certo? E aí que depois você já fica com uma fonte melhor de consulta, tá? O PDF você consegue pesquisar, tipo, tô com dúvida que tô errando muita questão, sei lá, de controle de constitucionalidade, alguma parte muito específica ali. Você consegue filtrar onde está isso, né? Nas videoaulas, isso já fica mais difícil, você não consegue filtrar ali, porque o PDF está todo divididinho ali por tópicos, por subtópicos, né? Na aula já não acontece isso, então eu prefiro estudar por PDFs, tá? Dessa vez eu ainda não assisti nenhuma videoaula e a minha intenção é não assistir, tá? Volta e faz, Juan. Volta e faz, tá? O Juan perguntou assim, ó, quando você viu o conteúdo e não fez material de revisão, volta e faz ou não tem jeito? Volta e faz, tá? E aí, gente, material de revisão não precisa ser necessariamente um mapa mental, um resumo. O grifo já é um material de revisão, tá bom? Agora, se você lê um PDF e nem grifou, aí você vai precisar voltar e estudar de novo, porque você precisa ter um material para revisão, tá? Sejam os grifos, sejam mapas mentais, resumos, tabelas. Isso tudo é o seu ativo que você vai usar durante a revisão, tá? Na revisão não dá tempo de ficar lendo de novo o PDF ou de ficar reassistindo videoaula, tá bom? A voz já tá começando a falhar. E aí é importante, tá, Juan? Se você não fez nem os grifos, volta e faz sim, tá? Vamos lá, então. 7 dicas para aproveitar mais os PDFs. Primeira delas, o estudo reverso. Gente, o estudo reverso, ele é essencial para quem vai estudar PDF. Você precisa saber como aquele assunto é explorado. Para as videoaulas, ele também pode ser usado, né? Você pode ir lá pegar as questões ou na plataforma de questões, ou às vezes no material do seu concurso, para já ter uma ideia de como aquele assunto é cobrado. Mas normalmente na videoaula, o professor ele já dá uma peneirada, né? Ele já passa ali para o que é mais importante. No PDF é que eles costumam se estender muito, né? Os PDFs costumam ser mais longos. E aí é importante que você já vá para a teoria sabendo como aquele assunto é cobrado na prova, tá? Então, o estudo reverso é essencial. Quem não faz, comece a fazer o estudo reverso, vocês vão ver como que vai ser diferente, como vocês vão chegar com um olhar mais crítico no material de vocês, tá bom? Depois, é uma coisa, eu odeio inglês, mas eu adoro usar esses termos em inglês. Deve ser algum complexo, né, eu acho. Bom, tem uma coisa que chama skimming. Vocês já ouviram falar? Quem conhece inglês aí, quem já estudou, sabe que a gente tem o scanning e o skimming, né? O skimming é aquela sobrevoada que a gente faz no texto, tá? O scanning é aquela varredura, quando você desce mesmo, né? Tem professor que gosta de falar assim, o skimming é quando você está sobrevoando uma floresta, né? O que você está olhando lá de cima. E o scanning é quando você desce para explorar a floresta, tá? Aqui o que eu tô falando para vocês é justamente esse skimming, tá? Esse skimming é um sobrevoo, tá? É você olhar por cima mesmo. Nossa, que letra horrenda. O que é isso? Durante esse skimming, você vai ler o título, você vai ler o sumário, você vai ler os tópicos, os subtópicos, se tiver alguma tabela, você vai ler a tabela. Se tiver um mapa mental, você vai olhar o mapa mental. Você não estudou a teoria ainda, tá, gente? Você só fez o estudo reverso.
Você vem lá, pega o seu PDFzinho bonitinho, lê lá o título, lê o sumário, lê os tópicos, os subtópicos. Se o professor colocou um resumo, lê o resumo. Se ele colocou um mapa mental, olha o mapa mental. Juliana, para que serve isso? Isso serve para uma coisa, gente, que chama etiquetação mental. Vocês já ouviram falar em etiquetação mental? Vou explicar para vocês de uma forma assim, bem básica, tá? O que acontece? O nosso processo, né, de memorização, ele tem assim, a parte em que você está decorando uma informação, que você está armazenando aquela informação, tá? E tem também a parte de recuperação da informação. O que é isso? Imagina que quando você está estudando para concurso, imagina que o seu cérebro é uma gaveta, tá? Uma gaveta lá da sua escrivania. E aí você vai estudando direito constitucional, administrativo, civil, raciocínio lógico, e vai jogando as folhas, tudo ali dentro daquela gaveta, tá? Que é o seu cérebro, a gaveta da sua escrivania, que analogia, né? E aí, na hora da prova, você precisa o quê? Recuperar essas informações que você jogou ali. Se você faz um estudo de qualquer jeito, tá? Se você só vai estudando, fazendo as revisões e tal, concorda comigo que na hora de recuperar essa informação vai ser mais difícil? Por quê? Porque na hora que você precisar acessar aquela informação, o seu cérebro vai ter que ficar ali mexendo naquelas folhas ali para achar a informação que você precisa. Já aconteceu com vocês de estar resolvendo uma questão, tá? Normalmente isso acontece na hora da prova, lá no concurso. Aí você tá lá resolvendo a questão e você fala, gente, eu já estudei isso. Eu tenho certeza que eu já estudei, eu sei a resposta e a resposta não vem na sua boca. Já aconteceu isso para vocês? E aí, quando você sai da prova, dali a uns 2 dias, eis que surge a resposta da maldita questão. Já aconteceu com vocês isso? Se aconteceu, gente, esse não é um problema de memorização, tá? Você memorizou a informação, você armazenou a informação. O problema está onde? O problema está na recuperação da informação. Você não conseguiu recuperar aquela informação em tempo hábil. Tá? É por isso que, se você não tivesse nem memorizado, podia passar um mês que você não ia lembrar daquilo ali, já era, você não memorizou. Agora, se quando sai da prova, passa um tempinho ali, você se recorda daquilo ali, é porque você memorizou, mas não conseguiu acessar aquela informação, recuperar aquela informação em tempo hábil. Faltou ali o quê? Faltou etiquetação mental. Quando você faz uma boa etiquetação mental, é como se você pegasse aquelas suas folhas, tá? Que você vai colocar lá na sua gavetinha, que é o seu cérebro, e colocasse tudo em pastinhas, tá? Então você fizesse uma pastinha para direito constitucional, uma pastinha para direito administrativo, uma pastinha para raciocínio lógico. E aí, na hora da prova, concordam comigo que vai ficar muito mais fácil para o seu cérebro recuperar aquela informação do que na primeira vez lá que eu mostrei para vocês que estava tudo jogado lá na gaveta? Não é muito mais fácil assim? Pois é. E como que eu faço então, Juliana, para criar essas pastinhas dentro do meu cérebro? Você vai fazer um bom processo de etiquetação mental. E uma das técnicas que a gente tem para fazer etiquetação mental, existem várias técnicas, tá? Depois, se vocês quiserem, eu gravo até a gente faz uma aula falando sobre memorização e tal. Mas uma das técnicas que tem muito resultado para ajudar na etiquetação mental é justamente o skimming, tá? É isso que você faz antes de começar a estudar. É ler os tópicos, os subtópicos com concentração, é ler o resumo, tá? É ler o mapa mental. Porque como se quando você fizesse isso, você já criasse uma pastinha. Cérebro, isso aqui é princípios do direito processual penal. E aí, quando você vai jogando as informações, ele vai alocando todas aquelas informações naqueles espaços pré-definidos, tá bom? É como se fosse assim. Processo civil, Laís, eu não estudei, tá, gente? Estudei processo civil, se eu não me engano, só na prova lá do tribunal. É porque civil é chato, processo civil deve ser mais chato ainda, né? Mas eu tô estudando processo penal, eu tô estudando só por PDF, tá? Se você estiver encontrando muita dificuldade de estudar pelo PDF, tenta assistir algumas videoaulas, né? Para quebrar o gelo, para dar esse primeiro contato. E aí, depois que você estiver entendendo melhor os termos, aí você vai para o estudo da disciplina. Agora, precisa ver se você já tem um bom conhecimento de civil, tá? Não dá, gente, para estudar processo civil se você não sabe nada de direito civil, porque são matérias linkadas ali, tá? É igual processo penal. Não dá para estudar processo penal se você nunca viu direito penal na sua vida.
vai ficar faltando ali peça do quebra-cabeça, tá? Essas matérias, elas têm tipo como se fosse um pré-requisito, tá? Para estudar processo civil, precisa já ter uma boa noção de direito civil. Para estudar processo penal, precisa ter uma boa noção de direito penal, tá certo? Se você não tem, precisa construir essa base antes. Talvez seja por isso que você esteja com dificuldade, tá bom? Mas deve ser chato mesmo, né? Não gosto muito de civil. Bom, continuando. Não grife a cada parágrafo, tá? Por quê? A gente precisa grifar só aquelas informações que são o quê? Mais importantes, tá? Você precisa grifar aquilo que é o mais importante. Conceito de importância, gente, é um conceito relativo, não é um conceito absoluto. Para alguma coisa ser importante, precisa estar comparado com as outras coisas. Então, se você vai lendo e grifando, lendo e grifando, lendo e grifando, você acaba grifando demais. Quando você grifa demais, você não destaca nada. E aí, além de perder tempo grifando, você perde tempo na hora da revisão, porque suas revisões vão ficar muito longas porque você grifou o texto demais, tá? Então, não grifa cada parágrafo. Leia um tópico ou leia um subtópico e aí você grifa o que for mais importante daquilo ali. Ah, Juliana, mas o meu subtópico tem 10 páginas. Tá bom, então lê 2 páginas e aí volta grifando, tá bom? Não pode grifar cada parágrafo. Porque às vezes você olha ali uma informação e você fala, ah, isso aqui é importante, aí você grifa. Aí chega embaixo, o professor fala aquela informação de uma forma melhor, mais explicada, mais detalhada, aí você vai e grifa de novo aquilo ali, tá bom? Então não façam isso. Leia uma quantidade de conteúdo antes de determinar se vai grifar ou não, tá bom? Não são as páginas amarelas, lembrem-se disso. Não faça anotações agora. Lembra que eu falei para vocês? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa otimizar o nosso tempo de estudo, tá, gente? Anotações são fundamentais. Eu acabei de falar aqui, as anotações são o seu ativo para revisão. Mas não precisa fazer anotações durante esse primeiro estudo, tá? Onde você está estudando a teoria. Nesse momento, você vai fazer o quê? Você vai grifar o seu material, tá? De preferência, se você imprimir o material, grife a lápis. Se você estiver estudando no PDF, tá? Mesmo no computador, aí não pode grifar já com marca-texto, faz o estudo reverso bem feito antes e pode grifar no marca-texto. Se você imprimir, grifa a lápis primeiro, e aí durante as revisões, se aquilo for realmente importante, você passa marca-texto, tá? Nesse momento, você vai fazer os grifos e vai fazer os flashcards ou Anki daquelas questões que você selecionou, tá? Que são aquelas questões que você errou ou questões que, embora você tenha acertado, são questões muito complexas ou questões boas para se fazer uma revisão porque são muito abrangentes. Aí, isso é o que você vai fazer nesse momento, tá? São flashcards ou Anki ou caderno de erros e os grifos. Não faça nesse momento nem mapa mental, nem tabela, nem resumo por tópico, nem resumo estruturado, porque senão você vai perder muito tempo. Quando que você vai fazer? Quando você voltar fazendo revisões, tá? Acabei de estudar a aula 00, estudei a aula 01, estudei a aula 02, vou voltar revisando a aula 00, 01, 02, aquela revisão que eu ensinei para vocês lá que chama intertópicos, tá? Nesse momento, se você perceber que aquilo ali que você grifou tá meio difícil de decorar, de entender, de memorizar, vamos supor, são princípios, são classificações, tem algumas coisas, gente, que fica difícil memorizar em um texto corrido, né? E aí, o que a gente faz, então? Para essas situações, aí você pode fazer um mapa mental, pode fazer um resumo em tópico, tá? Por quê? Senão você perde muito tempo fazendo resumos. Tá? Resumos são bons, são importantes, mas eles consomem um tempo muito grande. Não precisa fazer resumo para tudo. Precisa grifar tudo, tá bom? Mas não precisa fazer resumo para tudo. Tá? Resumo a gente vai fazer só para aquelas situações em que o grifo não foi suficiente, em que você não consegue entender muito bem tendo só um grifo. Por exemplo, falei para vocês que eu estudei lá princípios do processo penal. E aí fica mais fácil de você visualizar, de você memorizar, se você fizer um mapa mental todo bonitão lá, né? Se você sintetizar aquelas informações, por exemplo, lá do direito penal, aquela parte lá da lei penal no espaço, que também tem umas regrinhas chatinhas de memorizar, e aí você vai lá, faz um mapa mental colorido, com as palavras-chave, fica mais fácil, tá bom? Mas não vai fazer mapa mental para tudo, nem resumo para tudo, senão vai perder muito tempo. Lembrem-se que a gente precisa otimizar o estudo, tá certo? Ai, que bom, Lívia, que saudade de você. A Lívia ela é minha vizinha, tá, gente? Beijo, Lívia. Saudade de você e das meninas.
Bom, vamos lá, continuando então, ó. Nossa, ó, a Laís falou assim que na prova dela só tem processo civil e processo penal. Então é por isso, Laís, que você está tendo dificuldade, tá? Porque essas matérias, elas subentendem que você tem alguma base ali de direito civil e direito penal, tá? Dá para estudar sem? Dá. Só que você vai mesmo apanhar um pouco mais, tá certo? Porque se você já tiver estudado direito civil, você vai ver que algumas coisas elas se encaixam melhor, tá? É o que acontece também com o processo penal. Se você já tiver uma base de direito penal, o processo penal vai um pouco mais fácil, tá certo? Porque é uma matéria que tá junto ali, né? O direito penal, o direito civil, é o direito que eles falam que é o direito substantivo ali, né? É o que comanda ali, tá? O outro, ele vem ali só para acompanhar. Ele vem o quê? Falar como o direito civil vai ser aplicado. Então, imagina só, você estuda como o direito civil vai ser aplicado, mas você nunca viu direito civil na sua vida. Então, fica mais complicado mesmo, tá? Fica mais difícil mesmo. Vamos lá, gente. Isso mesmo, Juan, é uma excelente dica lá, isso que o Juan deu, tá? Lê pelo menos aí o Código Civil, tem aquela lei, né? Como é que é a lei de introdução lá, né? Para você pelo menos ter uma ideia geral da matéria, pega um resumo que seja de direito civil, para você ter uma noção, eu acho que vai te ajudar, tá? Talvez por isso você esteja tendo tanta dificuldade. Bom, vamos lá, gente. Resolva questões na ordem em que elas aparecem, tá certo? Então, assim, o professor está lá explicando uma determinada coisa no PDF, colocou uma questão, vai lá, resolve aquela questão e depois você vê o comentário do professor, a explicação dele. É importante essas questões que a gente vai fazendo à medida que vai estudando o PDF, porque aquilo ali te ajuda a sedimentar o conhecimento. Tá? Aquilo ali esclarece alguns pontos que não ficaram muito claros quando você estava estudando a teoria. Tá certo? Então é importante resolver essas questões na ordem que elas aparecem em si. Resolva todas as questões ao final do seu estudo, tá? Finalizou uma aula, finalizou um PDF, resolva todas as questões, tá? Só tem 30, vai lá e filtra mais 20 na plataforma de questões. Tem 200, resolve as 200 questões. Não precisa resolver tudo na mesma sessão de estudos, pode diluir isso, mas é importante resolver, tá? Eu recebi uma pergunta essa semana passada, eu acho, que me perguntaram assim, Juliana, mas resolver questões logo depois que eu acabei de estudar teoria, não vai dar uma falsa sensação de que eu aprendi? Vai, tá? Vai. Só que essa questão ali, que você resolve logo que você terminou o estudo da teoria, gente, aquilo ali não é de verdade o seu índice de retenção do conhecimento, tá? Essa resolução de questões que você faz assim que você terminou o estudo da teoria, ela é importante por 2 motivos. Primeiro, para você sedimentar aquilo ali que você acabou de estudar. Porque muita coisa o professor explica, mas você só vai ver como é que funciona de fato quando você põe a mão na massa, né? Quando você pega ali para praticar. Então é por isso que a gente faz essas questões logo no final da teoria. A outra coisa é para avaliar o seu processo de aprendizado, tá bom? Olha só, terminei de estudar agora uma aula. Vou lá fazer questão e erro tudo. O que isso está me dizendo, gente? Que eu não aprendi, né? Ou que eu não aprendi, né? Ou que o meu estudo não foi eficiente, ou que o meu material não é adequado. Né? Das duas, uma. Ou eu não estudei direito, ou o material não funcionou para mim. Agora, se terminei ali o estudo da teoria, consegui um índice de rendimento de 80%, aí dali a um mês eu vou resolver essas questões de novo e consigo só 50%. O que está dizendo para mim isso? Está dizendo que eu não consegui reter o conhecimento. Eu aprendi, eu vi lá quando eu terminei de estudar a teoria que meu índice de rendimento era de 80%. Só que dali a um mês, esse índice caiu para 50%. Por quê? Porque eu não consegui reter aquela informação. Então, por isso que é importante você fazer essas questões logo ao final do seu estudo, tá? É para sedimentar o seu conhecimento e também para você ter uma base ali de como que foi o seu estudo, se foi eficiente ou não, tá? Combinado? Vamos lá. Gente, meu celular tá acabando a bateria, vai cair, eu vou correr, tá bom? Marque as questões que você errou. Como assim? Tá resolvendo questões? Todas as questões que você errou, você vai fazer um X na frente delas, e essas questões vão lá para o seu flashcard ou vão lá para o Anki, tá bom?
Outras questões que você pode jogar para o flashcard ou para o Anki, ou quem faz caderno de erros para o caderno de erros. O que você vai fazer? Aquelas questões que, embora você tenha acertado, são questões mais complexas, que você vê assim, eu acertei isso aqui porque eu acabei de estudar, porque daqui a um mês eu já não lembro mais disso. Aí você precisa o quê? Precisa colocar essas questões no seu flashcard ou no seu Anki ou no seu caderno de erros, tá bom? E aquelas questões também que são mais amplas, que são mais gerais. Combinado? Vamos lá, gente, que minha bateria do celular vai acabar, eu vou cair no Instagram. Ai, meu Deus, que vergonha. Vamos continuar. Ó. Últimas 9 dicas. Essa aqui é o ponto alto da aula. Preste atenção. Fique comigo. Para de conversar no chat. Oi, Jana, tudo bom? Vamos lá, então. Ó, primeira dica. Não se prenda a tempos pré-estabelecidos, tá? Aquele negócio que eu falei para vocês. Gente, o que importa é a qualidade do seu estudo. Ai, Juliana, mas não é 25 minutos o Pomodoro? É, em teoria, tá? Hoje eu estou estudando e com 10 minutos eu já estou em outra dimensão. Para e faz o seu intervalo com 10 minutos. Hoje eu estou estudando, Juliana, e está aqui no meio de uma questão aqui, vou parar e fazer o Pomodoro? Não, gente. Termina de fazer a questão, termina de ler o parágrafo, depois você faz seus 5 minutos de intervalo, tá bom? Esses tempos não são rígidos, tá bom? É só para vocês terem uma ideia. O importante é o quê? É a qualidade do seu estudo. Tá? Se você está lá tentando estudar aquele negócio, o negócio não vai, você está pensando na conta de pagar, está pensando no seu filho que está doente, está pensando em não sei mais o quê, está na hora de fazer um intervalo, respirar, resolver o que você tem para resolver e depois voltar com concentração, tá bom? Se possível, estude pela manhã, tá? De manhã a gente está mais tranquilo, está mais descansado, tá certo? Então, se você puder, estude pela manhã. Quando eu trabalhava e estudava, eu vi 2 situações diferentes, tá? Quando eu era farmacêutica, eu pegava muito cedo no meu trabalho. Aí eu acordava 5 horas da manhã, eu trabalhava numa cidade, morava em outra, e eu precisava pegar um ônibus 15 para 6 da manhã. Então não dava para estudar antes de ir para o trabalho, né? Só se eu acordasse 4 horas da manhã. Não dava. Quando eu já era auditora lá na Prefeitura de São José dos Campos, estava usando para o meu concurso aqui no estado, eu já pegava às 8. E aí o que eu fazia? Eu acordava mais cedo, tipo umas 5, 5 e meia, estudava até às 7 e meia e depois eu ia trabalhar, tá bom? Vamos lá. Tente distribuir as sessões de estudo ao longo do dia, tá? Então, se você só estuda, e aí você estuda 6, 8 horas, 4 horas por dia, ao invés de fazer isso em um período só, tenta dividir. Estuda um pouco de manhã e um pouco lá no finalzinho da tarde, tá? Vocês vão ver que a concentração de vocês melhora porque você está mais descansado, tá? Estude pelo menos 2 disciplinas por dia. Isso considerando que você tenha pelo menos 2 horas de estudo. Tem 1 hora só, 1 hora e meia, aí vai estudar só uma disciplina, tá bom? Se tiver mais horas, de 2 horas para cima, estude mais disciplinas por dia. 2, 3, né? O quanto der para você dividir, tá? É mais vantagem. Eu tô com muita dificuldade em contabilidade, eu gosto das 5 horas de contabilidade. Pega essas horas e divide. Estuda contabilidade todos os dias, mas estuda 1 hora, 1 hora e meia por dia. É melhor do que estudar 5 horas só em um dia, tá? Lembra que eu falei para vocês? Além do cérebro trabalhar melhor na alternância de estímulos, tá? Ele também grava se você vê aquela disciplina com mais frequência. Alterne atividades e não só disciplinas. Então, nada de ficar 4 horas assistindo videoaula, ou 4 horas resolvendo questão, ou 4 horas lendo PDF, tá? Não adianta alternar só a disciplina, a gente precisa alternar também a atividade que está fazendo. Então, se agora você estudou raciocínio lógico e ficou só assistindo videoaulas, pega depois uma disciplina que você vai ler o PDF ou que você vai resolver questões, tá bom? Porque isso daí aumenta a sua concentração. O cérebro gosta, gente, de atividades diferentes, tá? Ele gosta de mudar o foco, tá certo? Por isso que a gente gosta de uma novidade. Resolva todas as questões, mas não de uma única vez. Aquilo que eu falei para vocês. Não vai ficar igual um doido o dia inteiro resolvendo 200 questões, tá bom? Divide isso aí ao longo das próximas sessões de estudo, ou se você tiver um horário específico para resolver questões, pode ser também. Cuidado com as metas de volume. Eu já vi muita gente, tá? Inclusive coaches famosos aí falando, você tem que ler 10 páginas desse PDF na sessão de estudos. Não tem que ler nada, tá, gente? Você tem que aprender. Não adianta ler 10 páginas se você não consegue aprender aquilo ali. Então, tem matérias que você vai conseguir ler 10 páginas em 1 hora, tem matérias que você vai ler 3, tá? Você precisa o quê? Aprender aquilo que você está estudando.
E aí não dá para se fixar em meta de volume. Meta de volume, ela só serve para você ter uma noção ali, né, uma coisa geral, uma visão geral, e poder criar o seu cronograma, tá certo? Mas não serve para você manter isso aí fixo, tá? Rígido. Continuando. Registre o índice de acertos. Gente, é muito importante. Não adianta só resolver questões. Precisa registrar esses acertos. Registrar por tópico e por banca, tá? Precisa registrar por tópico e precisa registrar por banca. É muito importante isso, tá? Por quê? Para depois você conseguir analisar aqueles dados que você tem ali na sua mão. Tá? Não adianta saber que o meu rendimento em direito constitucional é 70%, tá bom. Mas e aí, quanto que é em direitos e garantias individuais e coletivos? Quanto que é em controle de constitucionalidade? Quanto que é naquela distribuição ali dos poderes, né, nas competências, tá bom? Porque aí você consegue focar naquilo que realmente está deficitário. Às vezes o seu índice em uma matéria está baixo, mas quando você vai olhar por tópico, às vezes é 2, 3 tópicos que estão fazendo cair o seu índice. E aí você não precisa focar na matéria toda. Você vai focar só naqueles tópicos em que você está deficitário. Você vai tampar aqueles buracos ali, tá bom? Por último, não se engane, tá? O que é isso? Ai, estudei o dia inteiro. Estudou nada. Não estudou o dia inteiro nada. Precisa registrar o quê? As horas líquidas. Às vezes, a gente acha que ficou o dia inteiro estudando. E se você estudar e contabilizar as horas líquidas, não estudou nem 3 horas. Tá certo? E isso é importante, gente, manter isso ao longo do tempo. Não é para você ficar se comparando na internet, estudei 10 horas. Não é para isso, tá? É para você se comparar com você mesmo. Poxa, mês passado eu consegui fazer 200 horas líquidas. Esse mês eu só consegui 80. Gente, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa esse mês aqui que atrapalhou os meus estudos? Ou foi um pouco de desleixo meu? Eu que dei uma abandonada? O que aconteceu? Tá certo? É para isso que serve esse registro. Porque às vezes a gente acha que ficou o dia todo estudando e quando vai ver, não estudou mais do que 2 ou 3 horas, porque ficou parando toda hora para tomar café, porque ficou pesquisando as coisas na internet, porque ficou resolvendo o problema, porque o filho ficou chorando, tá bom? Então é importante ter esse registro líquido. Não é para ficar se comparando com os outros, porque o fulano estuda 10 horas e eu só estudo 2, então eu nunca vou passar. Não é para isso, tá? É para se comparar com você mesmo. É como uma forma de você se autocobrar, de você se autoavaliar. Tá bom? Ai, gente, esquece esses... Sempre aparecem uns bobos aqui, né? Sempre tem uns bobos. Deixa eu ver se eu consigo excluir essas pessoas aqui. Espera aí um pouquinho. Pronto, bloqueei, tá? Vamos lá, então, ó. Bom, gente, ó, agora eu vou responder algumas perguntas de vocês. Se tiver, eu vou voltar aqui rapidinho. Pessoal do Insta, talvez eu caia, porque o meu celular já tá morrendo, tá? Mas assim, finalizou aqui. Quem não entrou lá no grupo do Telegram, não se cadastrou no site, entra lá para vocês receberem o PDF. O PDF ficou muito legal, com um resumo de tudo que a gente falou aqui, tá bom? Vai ser disponibilizado amanhã no grupo do Telegram e eu vou mandar também para quem estiver lá na minha lista de e-mails, tá? O pessoal que estiver acompanhando pelo Insta, é só clicar lá na minha bio, tem um linkzinho lá e tem o link do meu site e tem o link também do grupo do Telegram, tá? Pessoal, manda pergunta aí, deixa eu ver. Às vezes acontece de acabar o PDF, entender a teoria e ter a porcentagem baixa de acerto por questão de prazo. Não, isso é normal, tá, Jana? Ó, a Jana colocou aqui que às vezes ela acaba de estudar um PDF e mesmo assim o índice de acerto dela é baixo. Mas aí quando ela vai ver as questões que ela errou, é aquelas questões de decoreba, né? Que cobra prazo, tá? Que cobra exceção. Isso é normal, tá, Jana? Porque essas decorebas, você vai vendo isso só ao longo da sua preparação, né? Lembra que eu falei lá da Memorex? Pois é, aí que você vai fazendo essas memorizações. O que você precisa avaliar é, assim, as questões que são de conhecimento mesmo, igual o português. Português é danado para acontecer isso, né? As pessoas acabam de estudar e aí, quando vai fazer questão, erra tudo. Tá? Mas é por quê? Não é porque, às vezes não é porque não entendeu mesmo. Tá? E aí, se não entendeu, precisa ver o que foi. Mas às vezes é porque não memorizou as regras, tá bom? E aí, se não memorizou as regras, gente, isso vai acontecendo com o tempo. Você não vai dar uma lida no PDF e vai sair fodástico ali sabendo todas as regras. Isso é uma coisa que leva tempo, tá bom? Jana, é só fazer um edital verticalizado, tá? Se você fizer um edital verticalizado, você mesma, com a linha de Excel,
você mesmo vai jogando lá e vai registrando isso. Eu tenho usado um aplicativo que eu até mostrei para vocês naquela aula que eu falei dos 5 aplicativos, que é o Aprovado. No Aprovado, você consegue colocar o índice de acerto de questões, mas não consegue fazer a segregação por banca, tá? E você coloca ali só no final de cada aula quantas questões que você respondeu, qual foi o seu índice de acertos. Mas eu acho importante você fazer essa divisão por banca, principalmente se você está estudando, por exemplo, para uma área, né? Estou estudando para a área fiscal. Alguns concursos vão ser organizados pelo CESP, outros pela FCC, outros pela FGV, e aí é importante saber como anda o seu índice de acerto por questões por banca, tá? E não só por tópico. Mas faz uma planilha, tá, de Excel. Depois, se você quiser, me manda uma mensagem, eu mando meu edital verticalizado que eu fiz para a área policial para você, só para você ter uma ideia de como é que é, e aí você monta o seu parecido, tá bom? Vamos lá, pessoal, tem pergunta? Manda aí, gente. Olha só, é capaz de eu cair aqui no Instagram, tá bom? De qualquer forma, era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Eu até queria fazer uma conclusão, mas não deu. Bom, a conclusão que eu queria falar é o seguinte: se você tem pouco tempo para estudar para concurso, tá? Eu percebi que muitas pessoas acabam desistindo em função disso, porque acham que eu tenho 2 horas para estudar e aí não é suficiente, eu nunca vou passar. Não desanima, tá? Faça o quê? Faça com que essas suas 2 horas você consiga aproveitar mais do que o seu concorrente que estuda 4. Isso é possível se você colocar em prática todas essas dicas que eu te dei hoje. Tá? Se você colocar em prática essas dicas que a gente conversou aqui hoje, eu garanto para você que o seu estudo vai render muito, muito, muito mais do que 90% do estudo dos seus concorrentes, tá? A Lorraine perguntou das revisões. Lorraine, eu já fiz uma aula que ficou muito top, tá? Só explicando o meu método de revisão. Ela tá lá no meu IGTV, foi a live 004, chama Sem Revisar Você Não Vai Passar. E se você quiser assistir, ela também está lá no meu canal do YouTube, porque sempre no YouTube, gente, no YouTube e no Facebook, eu consigo compartilhar a minha tela com vocês. Então, para essas aulas de segunda, se vocês conseguirem acompanhar ou pelo YouTube ou pelo Facebook, vocês acabam aproveitando mais, tá bom? Pessoal do Instagram, vou cair, tá? Vou cair, vou parar aqui, gente, ó. Muito obrigada, um beijo para vocês. Quinta-feira a gente tem a live Tira Dúvidas. Segunda-feira, a gente vai falar sobre se compensa ou não continuar os estudos para concursos, tá? Eu vou encerrar porque a minha bateria está acabando mesmo, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês, tá? Beijos. Bom, vou só me despedir de vocês que estão aqui ainda no Facebook e no YouTube, porque eu já tive que encerrar aqui o meu do Instagram, tá bom? Vou parar aqui, deixa eu só compartilhar aqui. Peraí, gente, que eu vou despedir de vocês direitinho, tá? Tô só publicando aqui no Instagram, porque senão eu perco a live lá pro Instagram. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quem tiver aí no Face, no YouTube, pode me mandar, tá? Que a gente vai respondendo. E quinta-feira, lembrando que às 13 horas a gente tem a nossa live Tira Dúvidas. Na próxima segunda, às 9 da noite, a gente vai falar sobre se compensa ou não continuar os estudos para concursos públicos, tá bom? Então, vou trazer um panorama aí dos concursos para vocês, o que a gente pode esperar, o que vai vir, o que não vai vir, questão de remuneração, será que ainda vale a pena, mesmo se a reforma administrativa for aprovada? Então, assim, vai ser meio que um bate-papo motivacional aí para quem está pensando em desistir, para quem está meio chateado com as coisas que estão acontecendo, né, com o governo que está pausando aí os concursos, com a pandemia, enfim, tá certo? É uma forma aí da gente conversar um pouco, de vocês se motivarem mais também para continuar os estudos, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, desculpa porque hoje foi uma aula mais longa do que eu de costume, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado. Se cadastrem lá para receber o PDF, quem ainda não tá. Coloquem essas dicas em prática, depois me fala se tá funcionando, se vocês estão com alguma dificuldade, tá certo? E a gente se encontra, então, na quinta-feira, às 13 horas. Beijo, muito obrigada. Tchau, pessoal!